E aí, galera, beleza? Boa noite aí para todo mundo que vai participar agora dessa live. Nós vamos falar sobre identificação de madeiras, tá? Vai participar eu e Diego Romero, que é um, que é um especialista no assunto. E eu espero todo mundo aí para participar, tirar dúvidas. Se alguém puder falar aí se o som tá chegando legal, como é que tá aí, já me fala. Tô esperando só o Diego pedir aqui para participar. Boa noite, seu Eulo, tudo bem? Legal ter você por aqui. Aproveita aí, se tiver alguma dúvida sobre identificação de madeira, já coloca aí. Boa noite para todo mundo que está entrando. Vou esperar que o Diego deve pedir a solicitação para participar. Bem-vindos aí, todo mundo que está entrando na live aí. Vai acontecer na próxima segunda-feira aqui em Nova Friburgo, workshop de identificação, de análise, introdução, anatomia da madeira. Então, esse workshop ele vai dar uma base para a gente conseguir identificar a madeira através da anatomia da madeira. Então, vamos aguardar o Diego. Vai entrar aí para a gente começar a trocar ideia, falar sobre o assunto. O som tá legal aí? Tá todo mundo me ouvindo bem? Se alguém puder me avisar aí. Deixa eu ver aqui. Diego ainda não entrou. Vamos aguardar um minutinho. Deve estar entrando aí. E é isso. Diego entrou. Vou convidar ele aqui. Guardar um minutinho enquanto o Diego entra. Já vai preparando as dúvidas aí, a galera que tiver dúvida. E aí, Diego? Opa, peraí. Beleza? Agora sim. Beleza. Aí. Ah, não deu pra fazer no computador. Peraí, deixa eu mexer essa lâmpada aqui de cima. Tranquilo. Comentar sobre o cedro da Amazônia. Beleza. Vou colocar uma luz aqui, porque as lâmpadas queimaram. Beleza. Melhorou. Legal. Então vamos lá. Vamos começar. Essa live vai ficar gravada, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o assunto, o pessoal vai poder pesquisar depois, né? Então, primeiramente eu queria me apresentar. Eu sou o Ruslan, né, da R-Effects. E assim, comecei com esse negócio de madeira faz mais ou menos uns 6 anos, depois de um workshop que eu fiz com o Ricardo Graham, que hoje se tornou meu amigo, grande marceneiro, é uma referência para todo mundo aí no cenário nacional e internacional, inclusive. E eu fui lá, fiz um workshop com ele e praticamente no dia que eu saí de lá, eu saí louco atrás de madeira, né? Já comecei, meus pais moram num sítio, né? Já comecei a ir pro sítio procurar madeira, mexer em madeira e tal, e me interessava muito pelo assunto, assim, sabe? E como todo mundo que começa com esse negócio de madeira, a primeira impressão que eles têm é que se você perguntar num marceneiro qual madeira é essa, qual madeira é aquela, ele vai saber responder, porque afinal de contas ele trabalha com isso. O problema é que depois de um tempo você entende que a gente está falando de um universo de milhares de espécies, né? Só no Brasil, por exemplo, tem milhares de espécies, então nem todo marceneiro tem o conhecimento profundo sobre as madeiras. Além disso, quem é o cara que mais erra na identificação de madeiras? Não sei. Né? Bom, vamos lá. Então, deixa eu continuar aqui. Então, assim, eu comecei a perguntar a todo mundo, que madeira é essa? Eu entrava nos grupos, que madeira é essa? Que madeira é essa? Pensando que, assim, o pessoal que tem mais experiência do que eu, pensando que o pessoal ia conseguir me falar, assim, de uma maneira muito fácil, assim, sobre que madeira é aquela, que madeira é aquela. Depois de um tempo, a gente vai vendo que o negócio não é bem assim. Na verdade, existem alguns gêneros, né, que a gente bate o olho e logo percebe que gênero que é, mas a identificação precisa da espécie é muito difícil. E alguns outros gêneros, né, além disso, tem gêneros que a gente não faz ideia. A gente pega uma madeira e não sabe nem que é aquilo, mas isso é muito normal, porque na verdade a gente está falando de um universo muito grande, né?
Você sabe quantas espécies a gente tem arbórea no Brasil hoje, Diego? Próximo de 10.000. Então, como é que você vai pegar Então, uma madeira e falar isso aqui é tal espécie? É muito difícil. é, Então, é isso, difícil. errar a espécie é a coisa mais normal que tem, é a pessoa errar a espécie. Na verdade, isso é o que a tendência maior a acontecer é a pessoa errar a espécie. E ninguém, isso não é problema, isso faz parte, né? O que a gente tem Né? que procurar, pelo menos o que eu procuro particularmente, é me aprofundar no assunto para tentar chegar o mais próximo possível daquela espécie. E durante muito tempo eu tive essas dúvidas com relação à espécie, com relação a que madeira é aquela, que madeira é essa. Sempre gostei de procurar, de pesquisar e de correr atrás de madeiras. E sempre tive uma dificuldade muito grande de ter uma pessoa ou algum lugar para buscar essas referências. A gente buscava referência em livros e tal, mas em certo momento a gente conheceu aí o Diego, que se dispôs a estar participando desse mundo da marcenaria para ajudar a gente nessa identificação que estava muito restrita à academia, aos institutos de pesquisa, uma informação muito restrita e que agora está vindo para o público, né? E a gente está tendo acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação. Então, esse sou eu. Agora eu queria que o Diego se apresentasse também. Então, eu sou biólogo por formação, fiz meu mestrado em botânica, o nome do curso mesmo é Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente. E lá eu trabalhei com ecologia anatomia ecológica, né? E, e aí foi meu início, assim, na parte de anatomia. Eu comecei mesmo com a parte de anatomia, com iniciação científica ainda durante a faculdade. E aí os trabalhos eram puramente científicos, né? De trabalhar vendo variação radial, variação ao longo da altura do tronco, ou em diferentes ambientes, diferentes progenes. Tem muito trabalho também na questão de você analisar progenes, né? São árvores que tiveram origem em diferentes ambientes, foram plantadas no mesmo local, e aí você tenta entender como que a genética vai influenciar no crescimento da planta, ou às vezes até na anatomia. Então, o início meu foi bem assim, bem científico. E aí depois, um pouco antes de eu começar o mestrado, né? Eu entrei no projeto Cá de Madeira e aí comecei a trabalhar com a parte de identificação. Mas assim, para mim foi mais fácil porque eu vim já da área acadêmica, eu vim com uma base anatômica já muito forte. E aí quando eu entrei na parte de identificação ficou fácil, porque anatomia ecológica você vê uma variação muito grande entre as espécies, ou dentro da mesma espécie. Então isso facilita bastante a parte de identificação. E aí fiquei um ano no projeto do Cais de Madeira. Acompanhei o projeto ainda com o pessoal que veio depois, porque no ano seguinte eu entrei no mestrado. Então eu fiquei no laboratório ainda durante 2 anos do mestrado, ajudando o pessoal do laboratório, né? Ensinando o pessoal que estava chegando novo. E aí, meu, praticamente a identificação de madeira, a anatomia virou hobby. É um negócio, assim, é uma coisa que eu tenho paixão, adoro. Então eu mantive desde lá, né, terminei o mestrado, depois fui fazer doutorado. Não concluí o doutorado, mas fiquei praticamente 5 anos no doutorado em biotecnologia, e aí trabalhando com diversas outras coisas, mas foi bom porque eu vi muito da parte físico-química, que são coisas que eu sempre gostava, né? Estudar mais física e química, além da biologia. Mas foi enriquecedor. E agora, né, por conta de você, aquele questionamento, né, do roxinho, acabei voltando agora a estar mais ativo, né, com a anatomia de madeira. Legal. Então, agora, né, recebendo um monte de amostras e tudo mais e tal. E o interessante, até estava falando com o Anderson agora um pouco antes da live, eu estou tendo acesso a amostras agora, que mesmo quando eu estava no laboratório, né, o laboratório lá, ele tem mais ou menos, acho que 4.000, quase 5.000 espécies. E são 10, acho que são 10.000 amostras. Então, assim, tem muita amostra repetida. Mas eu estou tendo acesso agora a espécies raras que eu não tinha acesso no laboratório. Coisa que é até engraçado, né? A gente, por exemplo, Dalbergia nigra eu não lembro de ter no laboratório. Agora eu tô cheio de amostras de Dalbergia nigra. Várias outras Dalbergias aqui que eu nunca tive, assim, não tive acesso dentro do laboratório, que não tinha. E agora, né, passo a ter. Então tá sendo bem interessante. E é aquilo, né? Continuamente aprendendo, né? Legal. Porque
Identificação de madeira não é um negócio que você chega e fala assim, ah, fiz um curso, terminei o curso, sei lá, de um mês, eu fiz a mentoria e tô craque. Eu vi colegas meus trabalhando durante um ano e mesmo depois durante um ano, né, estando todo dia no laboratório, 40 horas semanais e tal, e o pessoal saía depois desse ano ainda, né, engatinhando na parte de anatomia, na parte de identificação. Então é um negócio que requer muita dedicação, muita paciência para poder ir aos pouquinhos aprendendo. É um assunto E muito amplo, né? Na verdade, é muito grande, o assunto é complexo demais, né? sim, sim. Então, na Legal. mentoria, Então, eu aí, estava aqui na então, quarta-feira, né, com a, aham. com a mentoria. E essa A gente vai última falar aula, sobre esse serviço que você está prestando, sim. mas antes, a identificação da madeira por anatomia, como é que funciona? Você vai estudar o topo da madeira, né? Você vai estudar Então, quer ver? um corte radial. Fala um pouco sobre como é que É, funciona essa identificação a partir da anatomia. basicamente, a gente usa uma lupa de 10 vezes, com essa lupinha aqui, né? Aham. A gente usa essa lupinha, tem que ter uma faca bem afiada, geralmente é uma faca diferenciada, né? Ela não tem ponta para não atrapalhar o Essa faca serviço, é né? para a gente Ponta vai. fazer o polimento da madeira, porque na verdade o Isso. ideal para a identificação ela tem que estar um corte bem polido, né? Para você mostrar todas as É, características dela, né? e não lixado. Que isso é uma das coisas que as pessoas às vezes acham, né? Ah, eu lixei com, sei lá, 1.200, 2.000, né? Para você, por exemplo, essa daqui, ó, ela tá até brilhosa, ela tá lixada. Só que não dá para enxergar, porque a lixa, por mais que seja, né, 2.000, 3.000, ela gera um pó que ela tampa todos os poros. Então você consegue, você acaba perdendo informação da estrutura. Por isso que a gente usa a faca para dar polimento e aí, dessa forma, você faz um corte limpo, e aí você não tem, você não tampa vaso, você não tampa as estruturas com o Legal. pó. E aí usa a lupinha, né, para fazer a identificação. Essas lupinhas aqui tem base, mas tem as lupinhas que a gente vai entregar no curso, que assim, essa lupinha aqui, ela se não me engano, acho que ela é alemã. É bem difícil de encontrar. Então, para o curso, a gente está usando uma outra lupa, mas que também tem 10 vezes. É o pessoal de joalheria, né, que usa. É uma lupinha sem base, que é essa aqui, Uhum. mas ela é muito boa também. Ela tem uma qualidade de imagem muito boa. Porque eu cheguei até a comprar essa outra lupa, que ela é grande assim. Aham. Só que essas daqui a gente tem que tomar cuidado, porque primeiro que a estrutura dela você já pode ver que ela não é alinhada, né? Ela tinha que estar Uhum. no esquadro. Ela já não fica no esquadro, então isso já prejudica a visibilidade. E aí ela não tem 10 vezes. Então ela vem com 8, ela não vem com um zoom ideal. Então a Sim. gente usa, né, esses dois tipos de lupa e aí observa o topo da madeira, é onde Aham. vai ter maior quantidade de informações. Assim, vamos dizer que 80% da informação da madeira Por vem isso do que topo. toda madeira você fala, manda o topo, manda o topo, manda. Aí Manda vem o a topo. madeira aqui preparada, pronta, planeada. Você, não, quero ver o topo, quero ver o topo. É só o topo, só o topo. É porque ali É, tem a maioria das informações estão ali. isso. Então, 80% das informações estão aqui no topo, Legal. né? Aí você tem, então, por exemplo, aqui, né? Dá para ver os anéis de Sim. crescimento. Então, nessa pontinha aqui estaria o tangencial e aqui nessa lateral o radial. Aham. Do tangencial a gente tem bastante informação também. Então, vamos dizer assim que 15% vai ser praticamente tangencial, que a gente vai analisar um monte de coisas aqui. E o radial é uns 5% mais ou menos. Porque, assim, ele tem informações, mas são informações muito específicas, Uhum. né? Então, o topo é mais geral, que a gente vai fazer identificação para identificar, por exemplo, qual é a família, qual é o gênero. E aí, conforme vai chegando em espécie, aí a gente começa a olhar o tangencial, quando necessário, o radial. Então, basicamente, a anatomia, né, identificação de madeira, a gente usa essas características. E aí, meu, aqui o pessoal brinca muito que o topo
é como se fosse a digital da madeira, Legal. né? Onde ela vai ter as informações. E aí o topo, meu, tem uma variedade assim absurda, Aí, né? além disso, você usa também cheiro, né? Ah, sim. A questão da daquela Da fluorescência. É. luminescência lá que você usa, né? Então, quer ver? Deixa eu. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Deixa eu ver, apagar isso aqui. Então, por exemplo, ó, tem fluorescência aqui, ó. Uhum. Dá pra ver que a madeira ficou, ó, ela chega a brilhar E um pouco, essa madeira é meio. qual? Aqui é uma peroba. Peroba. É. Legal. Tem uma outra, é que não tá aqui, Então, não tá fácil. além de você analisar a madeira, você pode analisar também pelo cheiro, pelo gosto e pela essa luminescência. Fala aí como é que é isso. É, fluorescência. Fluorescência. Tá. É, E fluorescência. aí você usa uma luz negra, né, para fazer isso aí. É uma luz UV. É, Tá uma bom. luz negra. Ó, essa daqui dá pra ver melhor até. Ela, ó, tá Hum. vendo aqui, ó? Tem E essa veios é qual? que. Essa aqui. ah, deve ser o melanóxilo. Não. Miróxilo bálsamo. É, Ah, é, cabreúva, né? cabreúva vermelha. É, como Então, eu, ó, como aqui eu ela uso tá mais. sem fluorescência. E aí, Uhum. quando coloca fluorescência, tá vendo que tem veios que brilham amarelado. Legal. Beleza. Então a gente usa fluorescência. Ah, e tem fluorescência de extratos, né? Então, por exemplo, a gente faz extrato. Deixa eu acender a luz aqui. Pronto. Peraí. Então, a gente tem aqui os extratos. Então, por exemplo, aqui é extrato de da alberja. Então, a gente faz primeiro o extrato para ver a Uhum. cor dele, né? E Uhum. aí depois a gente, com o extrato, né, dá para ver a fluorescência dele, tá vendo? Aham. Legal. Que aí ela brilha com a luz UV também. Interessante. E aí essas propriedades que não são anatômicas, a gente chama de propriedades organolépticas. Hum. Isso daí, para quem for fazer o curso, a gente vai passar bem detalhado. Legal. Quais Agora são as propriedades, você, como que a gente analisa isso. aham. Sobre agora um pouco sobre o que você acabou entrando nesse ramo aí de prestar esse serviço de identificação das madeiras. Você está lançando também um selo sobre. A ideia é ser um selo, tipo um selo FSC, onde você vai dar uma garantia sobre aquela madeira que está sendo usada naquele produto. Fala um pouco depois sobre o selo e sobre os outros trabalhos que você tem prestado aí, sobre os serviços que você tem prestado também. Sim. Então, esse ano eu comecei, né, a fazer a prestação de serviço de identificação. Então, para o Só um pessoal minutinho, tá, Diego. sim, Pessoal, quem tiver dúvida sobre alguma coisa sobre madeira, a gente vai falar sobre isso também. A gente só está se apresentando, mostrando um pouquinho qual é a proposta, e depois a gente vai tirar dúvidas sobre madeira. Eu queria saber que cor que é fulana, que cor que é, qual a diferença de tal para tal. Deixa aí nos comentários aí as dúvidas, que a gente vai tirar as dúvidas da galera também. Eu tenho um monte de dúvida. Daqui a pouco eu vou começar a pegar aqui as madeiras para a gente poder conversar um pouco sobre elas. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários, deixa aí nas perguntinhas aí, que depois a gente vai responder a dúvida de todo mundo. O Diego vai agora apresentar os serviços que ele está colocando à disposição da galera e ele vai falar um pouco sobre isso agora. então, então esse ano eu comecei, né, a fazer o trabalho de identificação de madeira para algumas pessoas que estão precisando, porque realmente, às vezes você pega madeiras de reaproveitamento, árvore caída e tudo mais, e é complicado, principalmente, por exemplo, a árvore caída. A madeira já está totalmente diferente do padrão, você não tem folha, você não tem nada para identificar, ou madeiras de demolição, que elas estão, né, todas modificadas com tinta, fugiu muito do padrão, né, da madeira. Então, a anatomia facilita muito essa identificação. Então, eu tenho prestado serviço para isso. Uh, Tem, por exemplo, o Dieter, do Ferramentas Vintage, enviou um lote gigante, ele enviou quase 20 quilos de madeira para fazer identificação, e ele deve lançar uma xiloteca também, acho que com umas 60 amostras mais ou menos. E aí todas vão estar identificadas em nível de espécie.
Aí tem a xiloteca aqui, né, do curso também, que vai estar em nível de espécie. Então, assim, vira e mexe aparece, né, o pessoal mandando amostra para identificação, principalmente demolição, árvore caída. As comerciais, o pessoal ainda não entende muito a necessidade, mas é algo que é muito necessário também. A gente acha que o lote de madeiras e madeireiras é todo um homogêneo, mas, meu, meio que uma enganação. Não é uma enganação, é assim, a própria madeireira passa pela enganação, porque o lote chega lá e eles acreditam que é a madeira. O E problema que eu vejo, Diego, é que o setor ele é muito, como é que eu vou dizer, é muito imaturo, é muito sem informação. sim, Por ser um assunto muito complexo, você está falando de 10 mil espécies, então é um assunto super complexo. Né? sim, Primeira coisa é isso. E depois, o que acontece que eu vejo muito é aquela falta de informação, ela vai gerando uma desinformação em cadeia. Sai lá da sim, Amazônia, uma coisa sem informação, chega na madeireira, o cara tira a árvore do mato, leva na serraria, a serraria serra aquela madeira, joga tudo num lote, como tudo sendo a mesma coisa, manda para a madeireira compra aquilo como tudo sendo igual e vende para o marceneiro, que muitas vezes, o que eu vejo muita gente é, passando pela situação de que eu fui lá, comprei uma madeira, e aí eu venho aqui e eu postei que eu estou fazendo tal produto com tal madeira. né, Até aquele momento ali, tá tudo certo, porque o marceneiro, ele tá vendendo o peixe que comprou. Ele foi lá na madeireira, comprou sei lá, comprou uma sucupira. É uma sucupira, né? Só que tem várias sucupiras. Ah, comprou um roxinho, tem vários roxinhos. Mas quando é uma espécie mais fácil de você identificar, pelo menos o gênero, vai lá. Mas muitas vezes, esses dias, por exemplo, eu estava numa madeireira e o próprio rapaz da madeireira, eu perguntei que madeira é essa? Ele falou Jequitibá. E essa daqui é tamarindo. Ela falou, pô, mas eu queria um jequiti. Aí eu falei com ele, pô, mas eu tava querendo um jequiti, um jatobá com essa largura. Ele falou, não, mas jatobá, tamarindo, é tudo igual. Então, a própria madeireira, ela tem essa coisa, assim, sabe? De que, tem, isso aqui é mais coisa que isso tal. Então, o marceneiro vai lá comprar madeira e se você não tiver uma certa maturidade, aí você vai querer ficar discutindo com o cara da madeira. Eu falei, não, tudo bem, não é tudo igual, mas tudo bem. Eu sei que não é tudo igual, né, mas qualquer uma outra pessoa, às vezes, que vai lá comprar sem ter muita informação, ele vai falar, igual. E aí o marceneiro vai chegar lá na ponta e vai falar assim, isso aqui é igual. Mas não é igual. Na verdade, são totalmente diferentes de espécies. Mas sim, o problema é que esse assunto vai indo. E como a gente já conversou outras vezes, até gente que dá documento, né? Até DOF sai com documento errado. Então, é meio que o Estado ele está dando um aval para um negócio que está errado. sim, Infelizmente, o negócio, eu acho que parte de cada pessoa, de cada indivíduo interessado no assunto, procurar mais informação sobre aquele assunto ali e procurar crescer em conhecimento sobre aquilo, porque se depender dessas informações que são passadas assim à torta e direito, as pessoas muitas vezes vão achar que estão vendendo um produto de uma certa madeira, quando na verdade não é aquela madeira ali. E não por uma questão de que a pessoa está fazendo sendo enganada também. A ah, própria pessoa sim, não sim. tem essa informação. Muitas vezes ela está vendendo peixe comprou, como acontece muito. Eu não vejo madeireiro, o pessoal de madeireira, eu não vejo eles enganando o pessoal da marcenaria. Eles também são enganados. Assim, em parte é até triste, porque na época que eu estava na fiscalização, que assim, o projeto Cais de Madeira era algo voluntário, então a gente ia nas madeireiras que queriam ter mais ética e ter um negócio mais regularizado. Mas durante, né, no período que eu fiquei no projeto, a gente participava de fiscalização junto com o PRF, com a Polícia Ambiental e tal. E, meu, é triste quando você chega na madeireira e você vê um monte de coisa errada, e aí chega num nível, porque assim, a polícia, ela tolera até uma certa porcentagem. Quando o negócio começa a desandar assim, muito, aí eles são obrigados a tomar, né, atitudes. E aí vai para multa, em alguns casos até fecha a madeireira, dependendo da bagunça que tá. E, meu, é triste, porque assim, às vezes você percebe que o madeireiro ele não tá de má índole querendo fazer um negócio errado. É que do jeito que chega, né, as madeiras, precisa ter assim uma força de vontade muito grande aqui no Brasil para você ter, vamos dizer assim, uma madeireira bem regularizada, com as espécies certinhas e tudo mais. Porque assim, eu não posso desmerecer também, porque eu conheci muita madeireira que, meu,
você chega na madeireira, é tudo certinho, as espécies todas certinhas, e não tem erro. Então, tem gente que consegue, mas precisa de uma força de vontade muito grande. E a maioria, eles compram acreditando, e assim, tem muita gente que eu conheci que não era, vamos dizer assim, do ramo de madeira, como era um ramo muito lucrativo, o pessoal entra, tem dinheiro, vou abrir uma madeireira, começa a tocar o negócio, e acredita, né, na madeira que está vindo lá do norte. E aí acaba Cara, caindo, é né? como você. Uma pessoa abre um negócio hoje, vou comprar produto, sei lá, qualquer tipo de produto, vou abrir um mercado. O fornecedor que entrega aquele produto para ele, o cara que abre um negócio, ele tem credibilidade no fornecedor. Então, o Sim, problema é que na madeireira, esse produto que chega diferente daquilo que ele está achando que está comprando, pode dar problema para ele, né? sim. Então, e aí acaba dando problema. Mas assim, na época, quando é pouca coisa, né, quando tinha alguns problemas, mas não era assim nenhum absurdo, o que que a gente fazia? É, a gente mesmo, principalmente quando era pelo projeto do Cá de Madeira, a gente ajudava a madeireira a organizar é, junto ao DOF, né? Uhum. E então assim, dá para regularizar, se for pouca coisa. Agora, se for muita coisa, aí começa a ficar complicado. Mas uma coisa que eu percebi muito acontecendo durante a fiscalização é que as próprias madeireiras, quando eles começavam a identificar o erro, da onde vinha o lote e tudo mais, eles começavam a selecionar. Então, eu vou deixar de comprar desse fornecedor. E aí, isso começou a fazer uma seleção das madeireiras que eram mais éticas lá no norte. E assim, o pessoal não, tem muita gente que não acredita, mas você observando até os gráficos de desmatamento da Amazônia, no período que esse projeto do Cá de Madeira esteve ativo, que foi de 2008 até 2014, foi o período onde teve menor desmatamento da Amazônia. Então, assim, só pelo conhecimento, porque assim, não tiveram outros tantos fatores para reduzir tanto o desmatamento nesse período. Uhum. Esse projeto foi bem característico, porque assim, Esse projeto é, aconteceu mais em São Paulo, né? estado de São Paulo. Só que assim, Estado na todo. época, estado de São Paulo inteiro. Só que na época, 65% da madeira que vinha lá, que era extraída da Amazônia, passava pelo estado de São Paulo. Porque o Então, maior é um mercado consumidor grande, né? E aí é acaba que, como a madeireira lá sabe que se vier errado vai dar problema, acaba é, impactando lá na fonte, lá de onde vem, né? isso. E aí, por conta dessa. Porque assim, eu levei tempo, eu não cheguei a ver isso quando eu estava no projeto. Eu fui ver isso depois, quando eu comecei a fazer alguns estudos, que o pessoal falava. Eu comecei a olhar isso daí muito por causa da questão do papo, né? Porque é o agro, o gado que está destruindo a floresta. E Uhum. a gente sabe que a floresta não é destruída pelo gado. A primeira matéria-prima que é tirada da floresta é madeira. E assim, Uhum. ela não supre só o nosso mercado. A gente, meu, eu acho que o pessoal das marcenarias até imagina. A gente não tem acesso a muita madeira, né? Por exemplo, você pega aqui, que nesses dias eu recebi o angelim rajado. Uma madeira linda. Vê se chega aqui pra gente, entendeu? É uma madeira que você não encontra. Teve fornecedor que eu entrei em contato esse último mês, pessoal com um projeto de manejo sustentável na Amazônia, no Pará e tal. O pessoal não tinha conhecimento dessa madeira lá, porque é um É, negócio muito raro. eu conheço algumas não, mas eu sei pelo menos de algumas madeireiras que é somente mercado externo, né? Só para mandar para fora e que nem vendem Sim, aqui no Brasil. sim, Tem sim, muita madeireira que é só para mandar para fora. Inclusive trabalham com algumas madeiras que você não vê no nosso mercado aqui, que não são sim, exploráveis para o mercado nosso aqui. sim. Voltando a falar um pouco sobre os outros serviços que você está prestando, para a gente dar sequência, porque eu não sei Ah, se sim, essa do live selo. tem o serviço do selo e tem o serviço da mentoria também, que você também está prestando, né? Sim. Então, o selo começou agora, né? Essas últimas 2 semanas. Então, já está o site, né? É autêntica.lignum. Vamos lá. Autêntica Lignum. Tudo junto. Autêntica. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no.
Eu vou colocar aqui na O lignum.com. pessoal depois que a gente vai compartilhar também vai entrar no nosso Instagram lá e consegue acessar, porque provavelmente o chat depois que a gente postar isso aqui não vai estar disponível. O chat não Mas vai é só estar. entrar nos Mas perfis aí que tem link, tem postagem sobre, é sobre o selo. autêntica. Então, é autêntica lignum.com. Autêntica, o primeiro T, né? É TH, e Tá. lignum, de lignina. É, Aham. então, esse Legal. E o selo, selo, a ideia ele do selo é você prestar um serviço de garantir que aquela madeira que está naquele produto é uma espécie, é a espécie que está sendo vendida, é isso? vendida, isso. Então, esse selo é um selo voluntário, né? Uhum. Para fornecer essa garantia. Então, quem tiver esse selo, né? A gente vai fazer um acompanhamento do fluxo da madeira que a Ah, pessoa usa, fazer a identificação de todas as madeiras. Então, assim, por mais que chegou um lote, tem, sei lá, 3 metros cúbicos de madeira, uma marcenaria grande, tem uhum. que olhar tudo, porque é que eu te falei, às vezes a gente em madeireira chegava lá, tem 3, 4 metros cúbicos, aí você olhava, metade é uma espécie, metade é outra, às vezes por exemplo, o guajará que eu postei esses dias, meu, tem mistura de gênero, não é nem entre espécies, são entre gêneros, então a qualidade da madeira já fica prejudicada, canela tem muita mistura, então tem várias madeiras que tem muita mistura. Então, por exemplo, nesses casos a gente tem que olhar todo o lote, né? Você vai fazer. Legal. Dá Mas para fazer tipo uma. quando um cliente final ou quando um marceneiro colocar aquele selo no produto dele, aquilo ali está garantindo que a espécie que foi ofertada está sendo entregue. A ideia é essa. Isso, isso. Para não ter E sobre. mais erros, né? Uhum. Eu já peguei, por exemplo, pessoas que mandaram madeira para identificar aqui, que comprou com nome, aí mandou para identificar, chegou aqui e falou: não, não é essa madeira. E às vezes a pessoa paga caro naquela madeira, né? Às vezes é enganado mesmo. Então, para acabar um pouco com isso e para acabar um pouco com essa confusão. E assim, eu acho que isso não só, vamos dizer assim, não como uma forma punitiva para erros, mas eu acho que para dar valor para as pessoas que têm me mandado madeira para identificar, entendeu? Uhum. Então, tem gente que está querendo fazer o negócio certo, que está mandando madeira para identificação e tudo mais. Então, eu acho que o selo é uma forma de gratificar esse pessoal que está querendo trabalhar direito. Como é um selo voluntário, né? Eu acho que é uma forma de gratificação. E a minha ideia que com esse selo, né, com o tempo, que a gente crie realmente um movimento de realmente conhecer as madeiras que a gente tem. Porque, por exemplo, hoje o pessoal fala mais ou menos que a gente tem, em média, 900 espécies comerciais. Só que, por Uhum. exemplo, dessas 90 não, 900 espécies comerciais. Só que se você for olhar nas madeireiras, você vai encontrar, sei lá, 30, 40, 50 nomes populares. Uhum. De 900, 1000, ou eu acho que até mais, porque o pessoal fala de 900 espécies, mas eles olham muito para gênero, não tanto para espécie, né? Um ou outro que tem espécie. Então esse número pode ser muito maior. Por exemplo, roxinho. Eles não elencam todas as espécies. E roxinho tem 24 espécies, mas é tudo vendido como roxinho. Então, eu acho que o selo ele vai trazer esse conhecimento para a gente passar a conhecer um pouco mais a diversidade, a biodiversidade que a gente tem, que isso é muito Uhum. importante, porque o conhecimento vai ajudar a gente, por exemplo, a preservar mais a floresta e começar a entender quais são os efeitos que a preservação de floresta vai ter sobre a nossa vida. E assim, né, acabar às vezes com esse dano que acontece, né, de venda, é, às vezes é, proposital, às vezes sem querer, essa venda enganosa, mas que acontece, né, esse erro de identificação. Então, Uhum. a ideia do selo é essa. E Tá, e aí, você também tem a mentoria, né? sim, e aí tem os cursos presenciais, esse é o primeiro que a gente está fazendo, né, com colaboração contigo. Para o ano que Isso. vem eu já estou vendo para fazer, olha, tem ideia de fazer curso no Rio de Janeiro, capital, tem ideia de Uhum. fazer no sul de Minas, curso, e está pintando oportunidade aqui em São Paulo e em Curitiba. Então, acho que próximo ano a gente vai já tem em vista, né, 4 possibilidades de curso presencial, e aí eu quero Legal. lançar
agora no começo do ano também a mentoria de novo. Eu abri agora em setembro uma mentoria, ela está correndo agora, vai acabar no começo do ano que vem, janeiro, Quem, fevereiro, se não me engano. quem quiser entrar em E aí eu contato já vou. com você para disponibilizar, para fazer parceria com relação a fazer o workshop também, você está disponível para receber Ah, sim, solicitação e tal, o pessoal entrar em contato com você para trocar ideia, né, sobre isso. sim, sim. Então, Legal. tem algumas pessoas já que têm me mandado mensagem. Então, assim, quem quiser participar, né, quem quiser pegar e disponibilizar o ambiente, porque, assim, não dá para fazer o curso, precisa do ambiente, e seria bom, por exemplo, no teu caso, né, que você está fazendo a xiloteca, se a pessoa que disponibiliza o espaço tiver condição de preparar as amostras para a xiloteca, seria bom também. Legal. Porque para mim às vezes fica complicado, né? Sair carregando a amostra, deslocamento e tudo mais, tal. Então, a pessoa tendo isso seria melhor. Ah, só aproveitando para a gente não perder muito aqui, eu não sei nem se a pessoa ainda tá. Tinham perguntado, cadê? Sucupira amarela. Ó, eu não vou responder em questão de sucupira amarela porque eu não achei específico assim no banco de dados. Eu vou responder como sucupira, se tem muitas espécies com esse mesmo nome. Tem 5, 7, 8, 9, 10. Tem umas 15 espécies, mais ou menos, vendidas como sucupira. Mas assim, eu sei que tem mais. Aqui não estão aparecendo todas. Porque o banco de dados que eu uso aqui, que é lista de espécies, às vezes ele não elenca todos os nomes populares que a gente vê. Eu estou Inclusive, atrás ainda de um livro. Tem um livro, eu só esqueci o nome dele. Ele traz todas as espécies de madeiras com os nomes populares, todos os nomes populares, e ele traz os nomes populares com todas as é espécies. aquele Então verdinho que eu acho que eu tenho aquele verdinho aqui, né? um verde. Ele é Isso. grosso até, porque metade do livro Sim, não tem uma é nesse foto, sem esquema. nossa, sem graça. Não tem nem uma fotinha de uma árvore, mas ele tem Não, é muita só nome. informação. É só nome popular, nome científico, um monte. Você fica perdido. É. Esse daí, assim, não tem foto, mas essa informação ajuda muito, né? Você ter todos os nomes populares e todos os nomes científicos ajuda muito. Legal. Inclusive sobre as estilotecas, né? Pelo menos essa que a gente está produzindo aqui, eu acredito que todas as que você vai produzir dentro dos workshops também, você foi muito enfático em dizer que tem que ser por exemplo, eu vou pegar aqui para a gente começar a mostrar um pouco de madeira. Sim, Eu tenho aqui o que eu separei de sucupira, ó. Então aqui eu tenho uma peça de sucupira aqui, preta, né? Sucupira preta. E aí aqui eu tenho outra amostra de sucupira preta. Essa aqui é de uma assoalho. E quando você pega aqui o topo da madeira, eu não sei se vai ter definição para você ver, mas olha como é que é diferente. Então, eu só provavelmente. tenho uma coisa, Roslon. Ah, No celular, eu não sei por que não aparece a sua tela. Aí eu tô vendo a sua imagem no computador com delay. Mas tá. tô. Enfim, então eu tenho aqui diversas sucupiras. É, Na xiloteca, você me instruiu a pegar todas as amostras de uma mesma peça para a gente não ter variação de espécie. Então, quando a gente colocar uma peça na xiloteca, aquela peça ali vai estar identificada por espécie, né? E não vai ter uma variação, tipo, de uma xiloteca para outra. Se eu pegar essas duas amostras aqui, mesmo parecendo muito próximas, pode ser duas espécies diferentes de sucupira. sim, Então, isso você foi muito enfático em dizer que teria que ser tudo da mesma amostra, né? Para quando a gente identificar, a gente saber de qual sucupira a gente está falando, né? sim, sim. Aqui Porque provavelmente você. são duas diferentes, porque ela tem bastante diferença do topo da madeira. Sim, sim. Não, aí são duas. Aí eu diria até que são dois gêneros diferentes. Gêneros, É. né? Pela cara que aparece. A Então. imagem do celular é muito difícil de ver, né? Mas, Não, enfim, mas aqui dá pra ver mais ou menos. Mas são dois gêneros diferentes. né? Então, para mim Porque é tudo tem, né? sucupira. Eu coloquei aqui tudo como sucupira, porque para mim é tudo sucupira. Então, você tem mais de um gênero como sucupira, né? E É, aí. Então. E aí você. Essa parte de identificação é complicada realmente, né? Tem que olhar.
E, por exemplo, tem alguns gêneros, que até a gente já chegou a conversar, por exemplo, o Peltogine, né, que é a do roxinho. Aham. Não tem você não tem informação das 24 espécies, porque você quase não tem coleta. E isso é uma das coisas até que eu quero ver se mais para frente, se eu consigo, porque assim, aqui no Brasil conseguir verba, eu não sei, para um trabalho desse, é, talvez seja mais complicado, mas eu quero ver se eu consigo verba de fora para a gente fazer uma coleta realmente grande aqui no Brasil, para poder Uhum. coletar, vamos dizer assim, todas as espécies arbóreas, para a gente ter um material de xiloteca suficiente e adequado para poder fazer a identificação, né? Isso aí. Roxinho eu tenho dois que eu deixei separado aqui que me parecem diferentes. Um É, seria eu vi esse, não na. tá, não tá ali, não tá o topo polido, enfim, mas pelo menos para o pessoal ter uma noção, eu tenho dois roxinhos aqui que eu separei para a gente colocar. Esse roxinho aqui, que tem um tom mais claro, vamos dizer assim, e esse aqui, Sim, esse roxinho aqui, ó. Essa aqui é uma peça grande até, que o pessoal aqui chama de roxinho e chama de roxão, que é bem mais bem mais forte o tom dele, né? Ele também não está polido no topo, mas que o pessoal aqui costuma chamar de roxão. Então dá para ver que tem diferença nessas duas espécies de roxinho, mas comercialmente é tudo roxinho e a maioria das pessoas acha que é tudo roxinho, mas na verdade são 20 e poucas espécies de roxinho, né? 24. Esse que você pegou aí, que é o roxão, ele lembra bastante o maranhenses, que ele tem esse tom assim. Só que esse aí ainda não é o mais roxo, né? Você me mandou um que é pior, que Aquele outro daquela amostra, né? que é, eu tenho um pedaço desse aqui que, quando eu peguei aqui em casa, Uhum. ele tá quase preta a amostra. É. Quando eu peguei aqui em casa, eu olhei e falei, pô, é uma dalbérgia. A hora que eu dei polimento né, dalbérgia é jacarandá. A hora que eu dei polimento na amostra, era roxinho. E é a mesma espécie daquele toco que você me mandou. Só que eu ainda não sei qual que é a espécie, porque eu não acho em banco de dados essa espécie. Uhum. Tem uma Então, pergunta assim, aqui, vamos responder essa pergunta enquanto depois a gente fala mais sobre isso. Vocês acreditam que está ocorrendo uma elitização do acesso, uso e saberes sobre madeiras nobres e afins no Brasil na atualidade, assim como ocorreu entre a colonização e o período do Império no Brasil? não, não, não acontece elitização. É, porque, assim, são poucas as pessoas que se interessam por essa área. É, na área, por exemplo, meu orientador, quando eu entrei na iniciação científica, ele até reclamava que era difícil de achar aluno, porque ninguém se interessava. Ah, vou estudar madeira. Então não era um negócio assim que muitas pessoas estudavam. Se você passar pelas instituições de pesquisa pelo Brasil, a área de anatomia, quando tem os laboratórios de anatomia em geral, já tem pouco aluno nos laboratórios de anatomia, e a maioria dos alunos, eles estão focados em anatomia de folha, de flor, de outras coisas. São pouquíssimos os alunos que se interessam por anatomia de madeira, Mas é porque uma é um questão de negócio... interesse. É, então não é uma questão de elitização. E assim, ó, esse problema de conhecimento, de taxonomia, ele vai muito além. Ele não é uma coisa só de problema aqui no Brasil, não. É um problema mundial. Porque, por exemplo, a questão de taxonomia relacionada à taxonomia de plantas, isso é uma das coisas que eu falo, o pessoal fica bravo, né? O pessoal da engenharia florestal fica bravo comigo. Ah, os engenheiros são competentes e tudo mais. Só que assim, é, fazer identificação de espécies não é uma coisa simples. É um pouco mais simples do que a identificação de madeiras, só que também não é uma coisa simples. A profissão, né, taxonomista uma profissão que está reduzida no mundo. Tem poucas pessoas que conhecem e que conseguem fazer a identificação das espécies em geral. Então, isso já é um agravante, né? Você ter poucas pessoas que consigam fazer essa identificação das árvores em pé. Uhum. Para a anatomia de madeira, no mundo, praticamente, que tem uma instituição que ela, praticamente, vamos dizer assim, detém os membros. Então, pelo número de membros, é uma associação de anatomia de madeira. Então, pelo número de membros lá, dá para você ter uma noção de quantos anatomistas tem no mundo. É lógico que não são todos anatomistas. Por exemplo, eu mesmo não faço parte da associação, né? Porque tem que pagar e tal. Mas você tem mais ou menos uma ideia. Então, a gente está com quase 8 bilhões de pessoas no mundo e tem um pouco menos de 1.000 inscritos nessa associação.
se você chutar aí mais alunos e tudo mais, tal, deve ter umas 2.000, 3.000 pessoas que estudam anatomia de madeira no mundo. Então, é pouco se você for pensar. E desses, né, 1.000, 2.000 de anatomistas, não são todos que fazem identificação de madeira. Então, Legal. Então é é um um número assunto muito restrito. muito pouco estudado, na verdade, né? Então é por isso que essa dificuldade toda que a gente tem sobre identificação é muito mais do que justificada, né? Sim, Deixa eu ver o Lê Matoso Pedro aqui, ele falou que o Árvores Brasileiro, o livro do Henri Lorenzi, é um livro muito bom. Eu, particularmente, gosto muito desse livro porque é um livro que eu usei muito. Inclusive, tem uma madeira aqui legal que vai estar na xiloteca. Deixa eu pegar para mostrar para vocês, que é uma das meus orgulhos de estar na minha xiloteca. É essa madeira aqui e essa madeira aqui. Ó. Essa madeira chama-se Sou Brasil. Essa madeira foi o seguinte, um vizinho nosso lá no sítio. Ele falou, Rusmo, caiu um galho aqui, metade da árvore secou e caiu, e é um pau-brasil. Você quer para você? Eu falei, claro eu quero. Aí eu fui lá correndo, peguei a madeira. Peguei a madeira, mas eu falei, bom, isso pau-brasil eu sei que não é, mas só que a árvore está lá de pé até hoje. Eu falei, aí o que eu fiz? Eu peguei esse livro do Henri Lorenz lá, eu fui lá, peguei o livro e primeira coisa que eu fiz, fui um dia na árvore que estava com semente. Aí peguei e coletei a semente. Fui um dia na árvore que estava com flor, coletei a flor. Depois eu peguei a folha, peguei o galho, peguei a madeira. E aí eu consegui chegar na identificação da espécie, que é a columbrina, alguma coisa, que agora não me lembro de cabeça, mas que eu cheguei na espécie através da árvore usando esse livro aí. Então é um livro muito bom para quem quer identificar a árvore. Agora, para identificar madeira pelo livro é muito difícil porque só tem uma foto da madeira meio que, assim, só num corte, sei lá, se é tangencial, radial, enfim, independente de como aparece no livro. Para identificar a madeira é bem difícil. Só que ele é muito bom para identificar a árvore. Então, através da árvore, você consegue chegar na espécie, então ajuda bastante. Se você tem uma amostra, por exemplo, da árvore que você tem a madeira, aí é perfeito, porque você pode identificar a árvore, através da árvore você identifica a madeira. Foi o que eu fiz para identificar essa peça aqui, que é uma madeira que não é muito comum, não é uma madeira comercial, mas que é uma madeira legal, bonita, vermelha também. O pessoal chamava de São Brasil ou Pau Brasil aqui na região. E tem uma sim. amostrinha e vai estar na nossa xiloteca também. Então, esse tipo de madeira diferente, assim, é legal, você consegue descobrir através desse livro aí, ele ajuda bastante. É uma ótima indicação esse livro aí. Mas ele era, o Sou Brasil, é, ele era comercial durante um tempo. Ele Ah, foi comercial. É que assim, é que eu tava te falando. Antigamente, meu, você chegava nas madeireiras, você tinha maior diversidade. Hoje você chega nas madeireiras, você quase não encontra muita diversidade de madeiras, é difícil você achar. Hoje em dia é complicado fazer xiloteca realmente, porque você quase não tem madeiras, né? E aí só para o Sou Brasil é colubrina glandulosa. isso. Então assim, a gente teve uma perda muito grande agora de biodiversidade. Tá reduzindo cada vez mais. Tem mais espécies entrando na lista vermelha, né? Que daí elas vão estar proibidas. E aí essa questão de identificação também é um problema por causa disso. Por exemplo, tem muitas espécies que são proibidas de corte ou que estão na lista vermelha e ainda estão sendo comercializadas. Por exemplo, no Uhum. roxinho eu já peguei espécie aqui que está na lista vermelha, né? Que ela está vulnerável ou está ameaçada e continua sendo comercializada. Por quê? Porque as pessoas não olham para a identificação da espécie. Eles olham por gênero. Né? Ah, é roxinha, peltogine, então coloca qualquer espécie lá e está tudo certo. Então, isso é uma das coisas que eu quero ver se com o selo a gente muda. Para a gente poder realmente começar a trazer a realidade, né, das espécies. E não só ficar olhando para gênero. Eu acho que meu, a gente tem uma biodiversidade tão grande, tão bonita, né? Ficar resumindo tudo em nome popular ou em gênero, eu acho que não faz sentido. Uhum. Tem uma pergunta aqui do Estúdio Lignina. Diego, como saber se essa espécie já foi catalogada? Por exemplo, às vezes você está com uma espécie rara ou desconhecida. Então, às vezes pode acontecer, né? De, é difícil, porque assim, das espécies de madeira que são comercializadas, elas já são todas conhecidas. O que pode acontecer, por exemplo,
Eu peguei uma madeira dentro do rio. Eu peguei, sei lá, achei uma árvore caída ou coisa assim. Aí pode acontecer. Por exemplo, ó, na época que eu estava lá no Instituto Florestal, até, vamos dizer assim, a gente até deu risada na época. Mas tinha um pesquisador lá que já é falecido, ele era especialista em Lauraceae, que são as canelas. E assim, é um dos grupos botânicos mais difíceis de identificar. E não é só madeira, não. Madeira já é difícil de identificar canela. Identificar árvore também é super difícil, as espécies, né? Então, e ele, nos passeios dentro do parque da Serra da Cantareira, ele identificou uma espécie nova. Assim, no Cinturão Verde de São Paulo, né, ali do lado do Instituto Florestal, ele encontrou uma espécie nova, de uma alcote. Eu não lembro agora o nome da alcote. Depois eu vou pesquisar, eu vou ver se eu faço um post até em homenagem a ele. Mas você vê, uma espécie nova aqui, do lado de São Paulo, né, aonde você imagina que já foi tudo catalogado. E às vezes aparece uma espécie nova. Então, assim, pode acontecer, mas não com madeira comercial. Coletado, né, no campo, árvore caída e tudo mais, pode acontecer de ter uma espécie que realmente não foi catalogada ainda e tal. O Talvez a problema. madeireira lá no Pará, sei lá, cortou uma árvore achando que era uma, na verdade era uma outra, mas vai ser muito, muito difícil a gente conseguir chegar e É, descobrir isso, né? Porque geralmente o cara vai lá cortar, sei lá, vou cortar uma muracatiara. Ele vai cortar e às vezes é uma subespécie nova que ninguém conhece, mas vai ser vendido como muracatiara, todo mundo vai ver como muracatiara e vai ser sim, uma espécie nova que ninguém vai nem saber nunca que foi, né? Que pode ser sim, o caso, igual aconteceu com essa daí. Como ele era um grande especialista, ele viu que a canela não era aquela canela que já era catalogada e descobriu, mas provavelmente pode acontecer até de passar batido, ninguém saber. Falando em sim. muracatiara, eu queria mostrar uma madeira que eu tenho aqui e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é a muracatiara rajada. Me tira uma dúvida aí também. O nosso daqui da região sudeste, que a gente tinha como Gonçalo Alves, é a mesma gênero da Muracatiara rajada? Sim, são todos do mesmo gênero, é tudo astrônio, o gênero. Aqui, ó. E aí, teoricamente, esse negócio de é rajada ou não é rajada, praticamente todas elas têm esse rajado, É, tá? Vai variar muito, o rajado vai variar muito do ambiente onde ela cresce. é. Então, eu estava até na mentoria dessa semana, a gente estava abordando a, a questão de variabilidade fenotípica, que a gente chama. O que é variabilidade fenotípica? Você tem a mesma espécie crescendo em ambientes diferentes, e aí essas espécies elas vão apresentar características diferentes em função do ambiente onde ela está crescendo. Então a Uhum. gente tem essa variabilidade fenotípica. Tem algumas espécies, por exemplo, da alberja nigra, que foi um que eu trouxe, que tem uma variabilidade absurda. E aí você tem que ter esse conhecimento ecológico também, para você conseguir olhar para a madeira e entender que aquela variação grande, que parece até uma outra espécie, não é uma outra espécie. É só uma variabilidade genética, né, uma variabilidade fenotípica, que foi causada pelo ambiente de crescimento daquela planta. Uhum. Então, Aqui eu tenho uma muracatiara rajada, que provavelmente veio do norte, né? Porque é de madeireiro e tal. E eu tenho aqui uma que eu imagino que seja uma astronômio, né? astrônio. Astrônimo. Que essa Isso. daqui foi de uma demolição aqui na região sudeste, uma peça até grande. E provavelmente também é um astrônimo, e que você vai ter que Sim, depois identificar, mas que foi uma demolição aqui na região sudeste. Eu acredito que é o que o pessoal chama de Gonçalo Alves aqui, tal, os mais antigos conhecem como Gonçalo Alves. Meu entendimento com relação a isso é que provavelmente essa espécie que vinha aqui da região, o pessoal antigo chamava aqui do Sudeste, porque pelo que eu fiquei sabendo, essa madeira era muito explorada aqui na região do Espírito Santo, vinha muito essa madeira dali, e provavelmente ali é Mata Atlântica e tal, então ela tinha essa característica mais densa e tal, e hoje em dia vem, que é o mesmo gênero, né, mas só que vem lá do norte, que aí é esse tipo aqui, que na verdade é o mesmo gênero, mas que são espécies diferentes por estarem em biomas diferentes, né? sim, sim.
Então, esse que é mais aqui encontrado no Sudeste é o graveolens. Ele também Hum. apresenta um rajado igual a Muracatiara, normal, e ela tem uma Aham. densidade realmente diferente. Ela é uma madeira bem diferenciada. Tanto que o pessoal chama ela de aroeira também. Mas ela é uma Aham. aroeira um pouco mais clara, né? A aroeira que é o Astronorum de uva, que é aquele vermelho quase roxo, né? A densidade dele é 1,4. Aí aquele é mais para o norte. Uhum. Mas aqui a gente tem essa Astrono graveolens e ali para o sul da Bahia tem um outro astrônio também, que eu até recebi esses dias agora de um fornecedor de madeira de lá, que é o Astrônio coccinum. É uma espécie bem, vamos dizer assim, bem difícil de ser vista. Foi a primeira vez que apareceu, e, mas ela é característica daquela região, né? E eles chamam ela também de Gonçalo, mas é uma outra espécie, né? E aí o que a gente vê mais ou menos geralmente no mercado é o Astrônio lecontei e o Astrônio ulei, que são provenientes lá do norte, mas também são rajados e tudo mais, eles têm mais rajado. E aí tem um outro, que esse é mais difícil, esse é uma das madeiras também que praticamente você vê muito lá fora, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, e você não vê tanto aqui, que é o Astrônio fraxinifolium. Como que é o nome popular dele? Nossa, fugiu agora o nome popular dele. Que ele é, ele ocorre ali no centro do Brasil. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Eu Ele não sei ocorre se, eu não sei se o Instagram derruba a live com 1 hora, parece que ele derruba. Se por acaso cair, a gente vai voltar para conversar mais um pouquinho, né? Só deixar o pessoal avisado aí, qualquer coisa a gente derruba. liga de O novo. pessoal lá do Morcegão, eles ficam quase 2 horas e meia na live, pô. Eu não sei, teve uma época que parece que parava com 1 hora, não sei. Mas se ficar, nós vamos ficar, não vamos ficando aí. Sim. Então, ó, o Fraxinifolium, ele é chamado de Gonçalo Alves também, mas lá fora, como que é Tiger Wood, Zebra Wood e King Wood. Meu, essa madeira, ela tem um padrão de rajado que nenhum outro astrônio tem. É uma madeira assim totalmente diferenciada. Só que ela não, são madeiras que elas não ficam muito grandes. São árvores pequenas, né? Porque ela é de região de cerrado. Então são árvores mais tortuosas, tal. Então não dá um fuste muito grande. Mas é uma madeira, nossa, fantástica, fantástica mesmo. O Kingwood lá fora também o Dalbergia cearense, o jacarandá violeta, também é conhecido como Kingwood, Sim, sim. né? Porque na época que eu produzia aquelas carretilhas, eu vi que o pessoal chamava ela de Kingwood. Legal. Bom, então, enfim, a gente vai ter bastante madeira aqui para. Ah, outra coisa que eu ia te perguntar, eu te perguntei mais cedo, mas eu queria que você me explicasse também aqui, aproveitando a live, sobre o angelim. Angelim é uma madeira muito comum, pelo menos aqui na minha região, acho que no Sudeste, de maneira geral, é muito comum. E uma dúvida que eu tinha, que eu perguntei para você hoje, é o seguinte: se o angelim, eu imagino que tenha várias espécies, né? Você me falou que tem várias espécies, mas o que a minha dúvida é o seguinte: se tiver pedra, é o angelim pedra, é só uma espécie que tem essas pedras. Então, Angelim é do gênero Hymenolobium. Aham. Aí, o que tem pedra é o Hymenolobium pétreum, tá? Basicamente, é só ele. Eu não, vamos dizer assim, eu nunca vi em outra espécie. O nome dele já é justamente por causa das pedras que ele tem na madeira. Então, por exemplo, quando tem Angelim pedra, né, que você vê a pedra na madeira, é Hymenolobium pétreum. Não tem muita Ah, variação. legal. Mas tem outros angelins. Tem angelim que é um pouco. Não é o vermelho, que é a Diniz excelsa, né? Que Esse é aqui, por aquela exemplo, fedida. eu não sei qual que é esse, mas é um bem desenhadão. Tá aqui para você identificar quando você vier. Então, tem outros angelins. Que não tem a pedra. Tem outros imenolobiums, né? Eu te falei, acho que são 12 espécies de imenolobium. Esse é Então, muito bonito, bem desenhadão, mas não tem pedra. então, e Então é aqui bonita a madeira. para você identificar
Ficar aqui como você vier, vai ser Então, bom e não é auxílio. difícil. Himenolóbio é uma madeira até relativamente fácil de fazer identificação. Né? Assim, para quem já tem um pouco de experiência, é fácil de fazer identificação, né? Hum, Porque a variação que tem na madeira é bem pequena. legal. Só para o Limato aqui, né? Que eu respondi da variabilidade fenotípica, antes dele perguntar mesmo. E O aí, que é indicação de a variedade fenotípica? Seria o que mesmo? Se fica mais é, claro, varia, galera. variabilidade. Assim, ó, a gente tem variação genética, que aí Aham. é a questão que a gente fala de progênie. Uhum. Então, você tem populações. Isso já vai. Eu já vou embarcar aqui, que aí a gente já responde a questão que tem muita gente que pergunta por que a espécie está ameaçada. Então, você tem variabilidade genética, que é a variabilidade dos genes, né, do DNA da árvore. Uhum. E aí isso é restrito a populações. Uhum. Então, quando você tem grande variabilidade genética, o que isso indica? Que você tem várias populações que cruzam material genético entre elas e você ganha variabilidade genética. Quando a espécie ela começa a entrar é, num status, né, de ameaçada, o que isso indica? Que você começa a ter pequenas populações e essas populações têm a mesma variabilidade genética, elas têm uma genética muito É, parecida. Então, esse, basicamente, um é parênteses aqui, esse é o caso lá no sul, lá, da araucária, né? Porque a araucária, você vai para o sul, você vê isso, muito araucária. O problema é que hoje o padrão genético é muito parecido de todas elas. isso. Por isso que ela é E uma árvore aí, ameaçada. isso. Seria mais ou menos, vamos dizer assim, quando primos ou parentes muito próximos começam a ter Isso. filhos. E aí você começa a ter problemas genéticos dessas populações. Então, isso é uma das coisas que começa a indicar que aquela população ela está em risco porque ela não tem variabilidade genética. Então, qualquer variação ambiental pode acabar com aquela população ou com aquela espécie, Para porque a ela gente não vai ter falar essa variação. popularmente, assim, para trazer para o popular, é tipo assim, você vai para o sul, você vê um monte de araucária. Só Sim, que, como elas são muito parecidas geneticamente, se tiver uma doença, por exemplo, que afete a araucária, vai acabar com tudo de uma vez por todas, porque você não tem isso, variabilidade genética para poder fazer aquela espécie se manter. Esse que é isso, o perigo da variedade genética. Às vezes, muitas vezes a gente olha e fala, mas por que o pessoal está falando que tem que proteger a araucária? Você vai lá, tem um monte de. Mas o problema é essa variedade que é pequena. Hoje em dia ela está muito pequena, então coloca em risco a espécie de uma maneira geral. Então, esse é um grande problema que fica muito difícil para o leigo entender, né? sim, sim. Então, e aí, então essa é a variabilidade genética, né? E aí, quando a gente fala de variabilidade fenotípica, o que que é? Você tem o mesmo padrão genético, só que aí as espécies elas sofrem, porque assim, ó, genotípico ele está ligado ao DNA. Quando a gente fala de fenotípico, ele está ligado ao ambiente. É como que os genes respondem ao ambiente. Então, quando tem a variabilidade fenotípica, é uma população, né, pode ser uma população com o mesmo padrão genético, só que ele tem variações em diferentes ambientes. Então, por exemplo, eu estava vendo aqui esses dias com o Dieter, é, a caviúna nossa. Não, não é. Aqui. Então, a gente tem aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Vamos colocar. Ó, essas duas aqui são a mesma espécie. Ó, Aí você pode falar assim, pô, né, você tá maluco? Como que pode ser a mesma espécie? É variabilidade fenotípica. Pode ser, né, que tenha uma variabilidade genética, isso eu até estava discutindo ontem na mentoria, que, assim, às vezes, por estar muito tempo separado, em ambientes diferentes, você começa a ter uma seleção natural e aí ela começa a criar ou a selecionar genes específicos e aí você começa a ter uma diferenciação. Você pode gerar uma subespécie ou uma variedade. Então, nesse caso aqui, ó, é o Macaron scleroxum, tá? Esse aqui, ó, tá? Esse é o nosso aqui do Brasil, né?
Então, ele tem um padrão anatômico bem característico daqui, e ele geralmente tem essa coloração, né, meio arroxeada, um marrom arroxeado, e o alburno, ele é bem branquinho. É que essa aqui não tem alburno. Ó. Então, e essa daqui, né, que eu mostrei antes, é o morado, que o pessoal chama lá na Bolívia, que também é Macarian scleroxon, né, e é, é a mesma espécie, só que aí a anatomia é diferente, a cor da madeira é diferente, embora essa daqui, ó, essas duas aqui também são Macarian scleroxon, tá? Elas têm anatomias, essas duas aqui têm anatomias bem próximas, então eu acho que ambas vieram da região ali da Bolívia. E por que essa diferença, né? Que aí é que eu falo, né? Como eu estudei anatomia ecológica, então para mim fica mais fácil. Então, o que eu vejo na anatomia dela aqui? A região da Bolívia é a região do Chaco, né? Então, a região encharcada, é uma mata com um dossel, né? Que é a altura máxima da floresta, entre 18 e 20 metros, então é uma mata alta, com disponibilidade hídrica grande, só que ela está mais para o meio do continente. Então, não tem um regime de chuva tão alto e tudo mais. Tal. Então, essa característica desse ambiente cria esse tipo de madeira, né? Com essa variabilidade. Como essa espécie, né, como o Macarion tem ocorrência, por exemplo, o Macarion scleroxon, ele vem desde lá do sul até lá no norte, então você passa por vários ambientes. Ele ocorre na Caatinga, ele ocorre no Cerrado, ele ocorre na Mata Atlântica, ele ocorre lá no Chaco, na Bolívia, ele ocorre em alguns trechos lá no sul. Então você tem uma variação muito grande de regiões climáticas, de solo, de competição, de tudo, né, influenciando. E aí essas madeiras elas podem começar a apresentar padrões diferentes, mas são da mesma espécie. Mas, pô, Então por isso que às vezes, né? pela anatomia você consegue distinguir que são a mesma espécie. Então, pela anatomia eu vejo que são, embora esse daqui eu fiquei na dúvida. Quando eu olhei, eu falei, meu, tá estranho, parece outra espécie de Macarion. Como o Macarion é um gênero também que tem muita espécie igual da alberja, né, que são os jacarandás, e elas têm essa distribuição maluca pelo Brasil inteiro, eu fiquei meio assim, sabe? Eu acho que pode ser outra espécie. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás de buscar artigos com Macarian scleroxon lá na Bolívia. E aí eu achei um artigo de dendrocronologia lá na região, e aí quando eu olhei a anatomia, tinha foto da anatomia, a foto batia, né? A anatomia batia. Então eu sabia que era Macarian scleroxon mesmo. Então aquilo me confirmou. Uhum. Mas assim, a anatomia, ela é semelhante, mas é semelhante até para gênero. Poderia ser espécies diferentes, mas aqui no caso foi só variabilidade fenotípica. Legal. Então você já respondeu uma pergunta que o Estúdio Lignina fez aí, que ele perguntou sobre isso aí. Voltei aqui atrás, aqui nas perguntas anteriores aqui, tem lá no comecinho, por favor, comente sobre o cedro da Amazônia. Eu tenho uma dúvida sobre o cedro, o seguinte, o cedro ele ocorre praticamente no Brasil inteiro, né? E a gente tem muitas variedades de cedro, como é que é isso aí? Assim, a árvore do cedro, particularmente, eu consigo identificar porque ela é bem característica, né? Então, eu já fui em alguns lugares diferentes e tal, e vejo que tem lá uma árvore que eu falo, bom, isso é cedro. É o mesmo cedro que tem no Brasil inteiro? Tem espécies diferentes? Não. Tem variações? Então, eles são bem parecidos, mas tem variação. Tá. Então, assim, às vezes a gente olha e fala, tá, é cedro, né? Dá para responder que é cedro, mas Uhum. não, às vezes não dá para responder tão facilmente qual é a espécie. Então, ó, vou abrir aqui rapidinho. Então, a gente tem aqui para o Brasil registrado 3 espécies. Tem a Cedrela angustifolia. Não, peraí. Angustifolia não ocorre. A angustifolia aqui é América Latina. Ela vai ocorrer ali na Paraguai, Argentina, Bolívia. Essa não tem. Aqui no Brasil, o que tem ocorrência é a Fícilis. Ocorre no Brasil inteiro, só não vai ocorrer lá no norte, Rondônia e Amapá, e não ocorre em Rio Grande do Norte e Sergipe. O resto do Brasil todinho ocorre. E aí tem a odorata, que ocorre praticamente no Brasil inteiro, também não vai
ocorrer em Rondônia, Rio Grande do Norte, e não ocorre no Rio Grande do Sul. Então, assim, essas duas, elas são... elas podem ser meio, vamos dizer assim, confundidas, a odorata e a Fícilis. Tá? Elas são bem parecidas. Mesmo na madeira é bem chatinho de fazer a identificação das duas. É bem difícil, porque elas são muito parecidas. Mas a gente tem essas duas basicamente aqui. E aí ocorrendo, né, no Brasil inteiro. Tá, deixa eu dar uma corrida aqui nas perguntas. Bom, parece que as perguntas abaixo aqui a gente respondeu todas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vai deixando aí que a gente vai responder. Vamos lá, o estúdio lignino, o cedro espanhol é o mesmo desses, aquele que usam para fazer caixa de charutos. Então, não, o cedro lá, se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, mas o cedro espanhol, se eu não me engano, é uma gimnosperma, é um pinheiro. Porque assim, ó, a palavra cedro, tá, ela não é só o cedro, cedrela nosso. Tem muito pinheiro que é chamado de cedro também. Inclusive tem um que eu achei que eu ia conseguir aqui botar na nossa estiloteca, mas eu acabei não achando a minha amostra dele. Na próxima, em algumas outras nas estilotecas que eu vou fazer depois vai ter, porque eu vou procurar melhor. Mas é um cedro japonês, que o pessoal chama, que é o Cryptomeria japonica, que é conhecido como cedro japonês, mas é um pinheiro. Ué? E aqui na nossa região tem dele plantado e tudo, mas o pessoal chama de cedro japonês. Mas é um Que pinheiro, interessante. Você vê que a anatomia e madeira a gente está sempre aprendendo. Eu fiz uma busca aqui agora, que assim, como cedro espanhol, o cedro espanhol lá não é deles. É produto de exportação. Ela é a cedrela odorata nossa, que vai lá para fora. Então, assim, o cedro espanhol não é deles. O fabricante de charuto e tudo mais tal, é o nosso cedro odorata. Mas assim, na Europa tem pinheiro que é chamado de cedro também. O cedro do Líbano, por exemplo, é um cedro mesmo? Eu já ouvi falar nessa madeira, não conheço. Então, o cedro do Líbano também, ele é se eu não me engano, ele é um pinheiro. O estúdio Lignina está perguntando se usam esse japonês para caiaque. Bom, o que eu sei que o pessoal usa de japonês é o kiri, né? Que usa para fazer prancha de surf, e talvez para caiaque também, que é uma madeira japonesa, mas que o pessoal chama de kiri. Não sei se você conhece essa madeira aí, eu já ouvi falar sobre ela. Ele até tem um monte. Ele tem um monte de kiri. Então, kiri. Assim, olha, eu não lembro de ver o pessoal usando pinheiro para fazer caiaque. Geralmente eu vejo o pessoal usando angiosperma, né, as folhosas para fazer caiaque. Mas eu vou dar uma olhada. Então, ó, o cedro do Líbano, esse sim é uma gimnosperma também, né? É um pinheiro. Aí o gênero dele é cedrus mesmo. Cedrus libani. Tá, vamos lá. Falando em pinheiro, foi bom que entrou numa dúvida que eu tenho aqui. O nosso não, né? Porque teoricamente não é nosso. O pinho de riga é o pinus comum? Só que nasce em outras regiões? Não é o pinus comum. O pinho de riga, a espécie dele é Pinus silvestris. Sim. Ele é um dos pinos assim mais, como posso falar, mais nobres, eu acho. Uhum. Mas qual que é a questão principal do pinus, do pinho de riga? Primeiro, o próprio nome já diz. Ele é um dos pinheiros que ele é peculiar porque ele é um pinheiro de praia. Primeira coisa que é a coisa estranha dele. Então, ele é um pinheiro que cresce em região costeira. Embora, assim, eu acho que ele ocupa quase toda a Europa. Tem distribuição de pinos silvestres lá. Mas o nome, né, pinho de riga, ele foi dado por causa da silvestre. Por causa da principal origem dele, que é até a terra da minha avó, que é Letônia, né? E aí a capital da Letônia é Riga. Então por isso que é o pinho de Riga. Você veio como então, por exemplo, de navio para cá também não, né? Não, como lastro
lastro não, ele vinha como caixote de transporte, porque é uma madeira muito resistente, né? Uma madeira muito boa para Tá, clima mas assim, temperado. existem histórias aí que o pinho de riga vinha como lastro de navio para o pessoal que vinha para os navios para poder buscar mercadoria no Brasil. O pessoal trazia pinho de riga e levava para o Brasil, levava açúcar, levava café, enfim. E vinha da Europa como lastro, e por isso que tem até uma quantidade significativa aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, Sim, se acha muito. E dizem que sim. essas peças grandes, eles via tudo como lastro de navio. É isso mesmo? Então, Já ouvi isso. acabava vindo como lastro, porque se você for pegar na Europa, eles usavam muito as coníferas, né, os pinheiros para construção e tudo mais. Então, Uhum. quando eles vieram para cá, se você pegar construções antigas, tem muitas construções feitas Sim, com pin-de-riga, porque ele é uma madeira que eles estavam habituados a trabalhar. Então, sim. era muito mais fácil deles trazerem essa madeira para cá e fazer as construções e tudo mais aqui com ela. O problema é que é uma madeira de clima temperado e aqui ela começou a dar bicho e começou... embora assim o pin de riga ele aguenta bastante, mas mesmo assim ele ainda acaba sofrendo um pouco. E aí depois foi assim, foi deixado de usar depois que eles descobriram a araucária também, né? Aí eles encontraram outro pinho aqui que era mais linheiro até do que o pino silvestre, e aí eles passaram a usar a araucária. Mas logo no começo foi trazido. Mas assim, ele ainda continuou sendo trazido nos navios como caixote. Então veio muito pin de riga para cá como caixote, né? Caixote de transporte. Como se fosse container, né, de transporte, só que era de madeira naquela época. Uhum. Então veio muito. Mas sim, veio como lastro, né? Veio madeira deles lá, veio carvalho, veio outras madeiras. Você pega prédios antigos aqui ainda no Brasil, você ainda encontra essas madeiras antigas. Que é uma ideia meio estranha, né? Eu vou levar madeira que eu conheço, eu não vou usar madeira de lá porque eu não sei como que é. Então eles eram, sei Bom, lá, de certa maneira, se você faz marcenaria, por exemplo, apesar de eu preferir mil vezes as madeiras brasileiras, mas você é um marceneiro, você está acostumado a trabalhar com madeiras de pinheiro, que são madeiras mais dóceis. Você pega aqui uma cabreúva para trabalhar, um jacarandá, sim. ele sofre, né? É, Porque o negócio apesar de ser excelente, você trabalhando com a madeira, você vê que é uma madeira muito mais resistente, muito mais dura para você trabalhar. Às vezes o cara não tem esse costume, né? Então pode ter criado assim uma certa a um conflito, versão, né, né? um conflito com uma técnica que o marceneiro estava acostumado a trabalhar, utilizar. Você não consegue trabalhar igual você trabalha com uma madeira mais dócil, né? Você vai trabalhar com Sim, sim, uma madeira nossa de alta densidade, é totalmente diferente. Um IP, imagina você cortar um IP igual você vai cortar sei lá, um pinheiro, não tem como. Então pode ter sido também isso que causou essa situação de querer trazer a madeira que a pessoa já conhece, né? Até eles descobrirem, né? Aí descobriram, talvez, eu imagino, né? Descobriram nosso MOG, né? E falou, bom, não tem nada melhor para trabalhar do que isso, vou usar isso aqui, né? E aí depois começaram, inclusive, a mandar o nosso MOG todo é. embora para lá. Então, as primeiras madeiras mais utilizadas aqui mesmo foi pau-brasil por causa da tintura, nem tanto por conta da madeira, e o pinho, né? Uhum. Foram as duas madeiras assim principais. Tanto que se você pegar pelos CITES, se eu não me engano, são as únicas. Eu acho que nem Dalbergia Nigra está no CITES 1. Tem só pau-brasil e araucária, que foram as duas madeiras assim mais utilizadas. Falando, falando em pau-brasil, a gente conversou, até a gente estava trocando ideia hoje sobre isso. Existem outras madeiras que soltam tinta na água, como o pau-brasil? Então, tem várias madeiras que soltam tinta, né? Uhum. É, Mas assim, ela. bom, se eu só compartilhar primeiro uma experiência que eu fiz, que está até no Instagram e tal, eu coloquei várias amostras de madeira na água. Na água, de maneira imediata, só o pau-brasil solta tinta. É lógico que se você botar no álcool, várias madeiras soltaram tinta no álcool, Sim, e conforme o tempo vai passando, elas vão soltando cada vez mais. Mas o que eu achei incrível do pau-brasil foi assim, que você colocou dentro d'água, chacoalhou, ele já solta tinta. sim, E talvez essa tenha sido a característica principal da exploração dele, porque a facilidade de soltar tinta é muito grande. A minha dúvida que eu fiquei é o sim. seguinte:
existem outras madeiras que têm essa facilidade assim de soltar tinta na água, principalmente? Então, talvez, não só o vermelho, mas, por exemplo, tem algumas dalbergias que você coloca na água e ela já começa a soltar uma coloração. Sim, Tem uma aqui que eu coloquei, meu, a água ficou preta na hora. E legal. então, assim, tem algumas madeiras que elas soltam tinta. Uhum. O pau-brasil é uma madeira meio complexa, né? Porque, assim, você tem essa parte, né, organolépica que a gente fala, né, dos extrativos, você tem a questão da fluorescência, e aí, por exemplo, tem até, o Dieter mandou aqui, né, esse aqui tá bem oxidado já, ele tá, né, um laranja mais escuro. Quando eu faço teste de fluorescência, é para dar fluorescência. Como ele tá oxidado, ele não floresce. Então tem algumas coisas assim que você tem que ficar atento, né, oxidação, como que a madeira tá. Mas, por exemplo, é aquilo que eu sempre falo, né? Olha a anatomia primeiro, vê como que tá a anatomia, que às vezes a anatomia responde já de pronto. Agora, mesmo às vezes com a anatomia, tem, por exemplo, Dalbergia, pau-brasil, tem várias espécies que mesmo com a anatomia, a gente olha para as propriedades organoléticas como confirmação. Dalbergia é um caso desse. Embora, por exemplo, pela variabilidade fenotípica, algumas vezes eu olho e, tipo, as propriedades organoléticas, elas estão um pouco diferentes. Por exemplo, eu estava discutindo até com o Dieter esses dias do jacarandá, né? Você pega a Dalbergia nigra assim, essas duas aqui são Dalbergia nigra. Nigra, essa É, clarinha aí? Não é, pode, não. é Não uma é loucura. possível. É. Então, assim, é variabilidade fenotípica. Só que Meu Deus do céu. essa daqui provavelmente ela vem de região de cerrado, ou no máximo, essa daqui principalmente, né, porque essa daqui era uma madeira grande. Ela vem de floresta de galeria, que a gente chama, que dentro do cerrado você tem o cerrado senso estricto, né, que é aquela mata meio tortuosa. Você tem o cerradão, que é uma floresta um pouco mais alta, e já é transição com Mata Atlântica, e você tem floresta de galeria, que são nos rios. E aí a tendência das árvores que crescem ali nas galerias é crescer uma árvore maior. Então essa daqui, por exemplo, é um exemplo. Essa daqui, que é mais clarinha, pode ter crescido em Mata Atlântica. Então, por exemplo, o extrativo. Geralmente as plantas que têm mais extrativo, elas crescem em ambientes que são mais, vamos dizer assim, que castigam mais a planta, né? Uhum. Então, por exemplo, o Dieter estava até comentando, tem uma outra aqui. Mas esses dois jacarandaí dá um nó na nossa cabeça. Por isso que a gente não consegue entender nada de madeira. Então, Porque, meu Deus do céu, para mim, da alberja nigra tinha que ser preta, tinha que ser escura. Eu tenho até então algumas tem uma variedades outra. aqui da alberja nigra. Às vezes aparece um roxeado, às vezes aparece ela bem preta, fechada, sem nenhum veio. Agora, essa branca aí que você trouxe para o jogo, bagunçou tudo agora. Então, aí tem essa outra aqui, ó, que é menorzinha, né? A cor delas é meio parecida, ó. Mas aí, por exemplo, tem uma que o Dieter tava falando, essa daí, tem uma que não oxida, tem outra que oxida mais, fica preta. Tem uma Uhum. que eu recebi, que é o rapaz lá do norte da Bahia, meu, a nigra dele fica preta, mas por causa de oxidação. Então tem essas variações. Por isso que a gente tem que olhar para a anatomia, e mesmo, por exemplo, né, nesse caso, é da albergia nigra, pô, mas né, branca desse jeito, clara desse jeito, mas a anatomia, mesmo a anatomia está diferente, mas tem alguns trechos que ela apresenta a anatomia igual àquela. Ela, nos trechos próximos, por exemplo, quando tem seca, ela tem a anatomia parecida com aquela de cerrado. Quando tem início de camada de crescimento, que é com chuva e tudo mais, ela apresenta uma anatomia diferente. E aí ela não tem tanto extrativo. Meio que, vamos dizer assim, no ambiente que ela está, ela não precisa de extrativo, então ela fica com a madeira um pouco mais clara, né? E aí É, uma das coisas que é interessante, o Anderson estava falando que tem muito Stanley antigo, que é da albergia nigra, só que é uma cor de madeira assim, mais clara. interessante. O Estúdio Lignina aqui fez uma pergunta aqui.
O pau-brasil pode ser plantado? Eu tentei achar semente para plantar e não encontrei. É proibida a comercialização das sementes? Olha, a gente estava acompanhando esse final de semana passado aqui, aconteceu o Espírito Madeira. Inclusive, eu sugiro que o pessoal entre lá no canal do YouTube, que tem muita palestra interessante. Inclusive, tem uma palestra sobre um rapaz. O Espírito Santo ele foi um grande produtor, em certo momento, pelo que eu entendi lá, de arcos de violino, que eram feitos de pau-brasil. Todos eles, todos os arcos de violino de primeira linha, né, dos tops, são feitos de pau-brasil. E o Espírito Santo teve uma fabricação, uma produção desse tipo de produto, né, de arco de violino. E num certo momento, em alguns anos atrás, parece que já tem 50 anos isso, um alemão plantou uma floresta de pau-brasil lá e agora está brigando para poder explorar, porque na verdade não pode nem explorar a floresta plantada, isso é um problema da nossa legislação, né? Que, enfim, o cara plantou a floresta, hoje não pode explorar, porque existe a restrição muito severa sobre a comercialização do pau-brasil. Você não pode cortar um pau-brasil sem autorização, é muito rigoroso isso. Mas até onde eu sei, não é proibido a comercialização de sementes. Não. Talvez seja meio difícil achar, mas não é proibido a comercialização de sementes, não. Tá? Pelo que eu sei, não. E, inclusive, é um assunto curioso. Então, no Espírito Santo, existe plantações para o Brasil com mais de 50 anos lá, que a pessoa plantou para fazer o uso da madeira para a produção de arco de violino. E está brigando aí pela autorização, pelo amadurecimento, na verdade, dessas políticas, né? Porque no Brasil a gente tem uma situação muito complicada, porque você pode plantar diversas árvores exóticas e tem total liberdade para explorar. Mas se você plantar uma árvore nativa, a legislação não autoriza que você explore. Então a gente acaba enchendo o país de árvore exótica e as nossas árvores mesmo a gente não pode nem plantar, porque se plantar não vai poder Sim. explorar. Então é um problema bem complexo de ser resolvido aí. Parece que falta muita vontade política nesse sentido aí Ah, com para resolver. certeza. Com certeza. Olha, eu falo, o Brasil era para ser potência madeireira, mas não de corte, de produção. Você imagina se desde quando a gente começou a cortar madeira aqui no Brasil, a gente começasse a plantar. Hoje a gente tinha plantações enormes de madeiras nobres. Meu, hoje a gente podia exportar madeira para o mundo inteiro com valores super altos e tranquilos, sabe? Sem essa loucura que a gente está. Mas respondendo a questão da semente, só para um detalhe. É difícil você achar semente de pau-brasil, porque semente de pau-brasil é recalcitrante. E o que que é isso? Ela não fica em formato de semente como a gente conhece. O que que é? Por exemplo, a semente que a gente conhece, como que ela fica? Ela seca e você pode armazenar ela a longos períodos no ambiente seco, desde que ela não absorva água, e ela vai germinar, né? Ela perde um pouco a taxa de germinação ao longo do tempo, mas ela vai germinar com o tempo. Já o pau-brasil, essa característica de recalcitrante é que ela não seca. Então ela precisa ser mantida em câmeras frias. Então por isso que é difícil de achar semente de pau-brasil. O que você vai encontrar mais fácil é muda de pau-brasil. Eu não sei agora se eles têm lá, eu precisaria checar com o pessoal. Mas tem um viveiro que fica em Bragança, chama Fábrica de Árvores. Eles têm várias espécies nativas nossas aqui e até né, de madeiras nobres. Precisa dar uma olhada. Eu acho que eles devem ter pau-brasil lá também. Então, assim, muda é mais fácil de encontrar. Agora, semente é mais complicado por causa dessa questão que ela é recalcitrante. O Luiz Verlin tem umas peças de paraju que já tomou muita chuva. Quero fazer um escritório rústico. Qual a melhor maneira para que as peças fiquem legal? Bom, vamos lá. Eu vou dar minha opinião como marceneiro também. Assim, se você quer fazer quer fazer uma coisa rústica com esse paraju, uma das possibilidades que você tem é só escovar, escova de aço. Dá para você, dependendo da situação que ela tiver, aquelas máquinas de pressão de água é bom para limpar a peça também, para ficar com aparência rústica. Escova de aço e tal, você vai manter a aparência rústica da madeira e talvez ela fique legal assim mesmo. Agora, se você quiser tirar toda essa camada superficial, aí você tem que jogar no desengrosso, desempenho, né? E tirar essa camada superficial que ela já está desgastada com o tempo. Mas se você quer rusticidade, talvez não seja essa a intenção. Talvez passando uma escova, dando uma escovada, lavar ela bem com a máquina de pressão. Algumas madeiras criam um efeito muito legal se você lavar com água com jato de pressão, porque você tira aquela parte que está mais mole da madeira, acaba mostrando muito desenho, é bem bonito, já usei bastante isso aí. Sim.
Mas enfim, a minha opinião é essa. Ainda mais o Paraju ou Massaranduba, né? É Manílcora. Ela tem gran revessa, então o desenho vai ficar bem bonito. O problema só se tomou muita chuva, é uma madeira que enverga muito fácil, né? Então, às vezes acaba você tendo trabalho para poder colocar essa madeira planada, alinhada, é mais trabalhoso. Mas é uma madeira que, meu, para escritório rústico, a única coisa só, tem que estar disposto, né? É Porque a dura, né, bichinha para mexer, né? E tem para trabalhar é muitas ruim. variedades de maçaranduba? Ô? Nossa, tem. Tem muita? Deixa eu olhar aqui. É Tem. que assim, eu não lembro, eu não lembro a quantidade de todas de cabeça. Não, isso, não tem como. É porque eu separei até duas peças aqui para a gente colocar lá, uma que está bem escura e uma que está mais clara, que eu imagino que sejam duas variedades aqui. Então, até separei duas pecinhas. Mas, por exemplo, eu tenho um monte de pedaços de maçaranduba, é uma madeira muito comum, a gente acha muito em demolição, em caçamba de lixo, então Sim. tem muita maçaranduba aqui. E eu não sei quantas espécies tem, mas eu sei que às vezes a gente pega uma que está mais clara, outra está mais escura, uma está mais verveza, outra mais linheira. Mas, É. assim, todas são muito duras e difíceis de trabalhar, né? Então, Tem, são 17 espécies. é, bem complicado. A gente vai ter que fazer uma estiloteca aí com o Ó, tempo, né? Acho que a gente vai chegar umas 300 espécies, pelo menos, 400, porque tem para você muita ficar madeira lá na contente, roça, lá no sítio, por exemplo. para você ficar contente, é, tem um gênero que só tem uma Ah, espécie, que é a Puleia tem leucárpa, infinito. que Qual o nome popular dessa? é a garapeira. Garapeira. Essa só tem essa espécie. O único problema só é que, assim, Que a o garapeira tem problema é que algumas. não vai ser a garapeira que eu tenho aqui, por exemplo. Ó, Né, eu tenho aqui então, uma. Eu às tenho vezes uma aqui que acontece. teoricamente seria uma garapeira, mas provavelmente então não é. Se o gênero só tem uma, quer dizer que eu não tenho ele. Não é possível. Né, então, porque assim, o que que acontece? A garapeira, às vezes tem peroba misturada no meio, É. porque parece. Então, eu até fiz um post disso, eu só errei a espécie depois. Não foi post, né? Foi history. Que eu errei, são duas espécies também muito parecidas. Mas tem uma espécie, cadê aqui? Ah, que é a Aspidosperma parviflorum, que é a peroba mica. Ela é bem parecida com a garapeira também. E eu já vi em madeireira o pessoal confundir. Apesar que assim, né? Eu até postei essa história. Eu fui numa madeireira aqui perto de casa e eu queria comprar a peça para fazer a bancada lá da pia do banheiro, né? Uhum. E aí cheguei e tal, né? Fui olhar as madeiras que eles tinham lá. Aí o cara, a gente tem aqui garapeira. Aí, como garapeira, tinha a tatajuba, né? Que é a Clarísia racemosa. Tinha maçaranduba como garapeira. Tinha peroba Mas a como garapeira. maçaranduba que tinha era maçaranduba clarinha? Não, maçaranduba avermelhada. E Acho que não é diferente, cara. Eu os já ouvi caras falar chutando sobre como uma garapeira. maçaranduba branca. Você já ouviu falar sobre isso? Não, maçaranduba É. branca? Não é alburno só, não? Não. Uma pessoa falou, não, isso aí deve ser maçaranduba branca. Eu falei, pô, será? Nunca ouvi falar em maçaranduba, mas enfim. A que eu tenho aqui, a peroba mica que eu tenho, que seria essa daqui, que eu conheço como peroba mica, e tenho aqui a garapeira. A variedade que eu tenho da garapeira aqui, que pelo menos que eu conheço como garapeira, ela tem uma característica que ela tem um cheirinho diferente quando você corta ela. Então, Sim. aqui eu conheço como garapeira, tem um cheiro que é bem característico, que dá para distinguir quando a gente, pelo menos quando eu corto, que eu acho que é uma garapeira, eu sei que tem um cheiro característico. Tem uma pergunta aqui: quais as diferenças entre paraju e aroeira? Nossa. Paraju e aroeira? É, Ah, pelo meu conhecimento, são bem diferentes. A aroeira seria uma madeira bem mais sim. clara e o paraju é muito parecido com a maçaranduba, né? Até que não, viu? Então, Paraju e Massaranduba é o mesmo nome, ó, É o mesmo nome são nomes popular, né? populares para o mesmo gênero. Sim. Mas assim, a gente é engraçado porque
a maioria das vezes que eu vejo o pessoal falando de aroeira, eles falam de aroeira num tom assim, né? Num tom mais ou menos assim, meio avermelhado, ou Uhum. um castanho, né? O pessoal fala de aroeira nesse tom. As aroeiras que eu vi, por exemplo, em São José do Rio Preto, pô, as aroeiras lá, elas eram vermelhas igual maçaranduba, escurona, sabe? Bem escura, que era praticamente só cerne. Então, mas assim, ó, as duas têm grã bem revesta, as duas são muito duras. Maçaranduba, se eu não me engano, tem densidade de 1,2. A aroeira chega a densidade de 1,4. Para trabalhar, elas são bem complicadas, as duas empenam muito fácil, então se pegar umidade, coisa assim e tal, é complicado, você tem que estabilizar bem a madeira. A hora que termina de fazer a prancha, né, tem que banhar óleo para poder hidratar ela e óleo secante de preferência para ele, ou um óleo, ou um verniz, ou alguma coisa, uma seladora. Tem que cobrir bem a madeira mesmo, porque as duas são muito parecidas nesse ponto. É, Trabalho. trabalha muito. As duas quebram broca, quebra a serra, trava a Eu já vi em serra. algum lugar, Quando... ouvi alguma informação de que a aroeira seria a madeira mais resistente do Brasil. Isso tinha alguma Cara, informação olha, sobre isso? aroeira. Agora, não sei a espécie, né? Porque o pessoal fala aroeira, pode ser um monte de coisa, né? Mas que Então, a aroeira, Astrônio urundeúva, é tida como a espécie mais resistente do mundo. Não é só, é, não é só aqui do Brasil, e qual o é nome uma das espécies mais popular resistentes dela? do mundo. Desculpa, o nome científico é O qual? científico é Astrônio urundeúva. Arundeúdo. Urundeúva. Parece que é uma parece que naquelas amostras que eu te mandei, parece que tem isso aí, não tem? Deixa Hum, eu ver eu aqui, acho que peraí. tinha um astrônio. Deixa eu ver a Deixa eu- listinha aqui. Aí, eu tenho na minha listinha aqui, ó, Astrônio urundeúva. Tinha uma. A Só que a que tábua que eu você achei mandou, difícil, né? a que você mandou, ela não tá tão vermelha. Tá, não, Tem umas, uma tábua velha que eu achei no sítio, toda preta. Mas é, legal, então essa aí seria a madeira mais resistente do mundo, uma das madeiras mais resistentes. Porque assim, tem dióspero, que é o ébano lá da da África. África. Uhum. É, tem o Guaiacum officinalis, que é parecido com o Lignum vitae, que é aqui da Argentina, está no Chaco paraguaio, boliviano. Uhum. Tem o Lignum vitae, que mais? Basicamente assim, são essas madeiras. Mas a diferença da densidade, a diferença da aroeira, primeira densidade, que é uma das madeiras assim mais densas, de 1,4, Uhum. e o pessoal usa ela, o pessoal fala assim, se colocar ela como esteio para fazer, por exemplo, doca de barco, coisa assim, mesmo dentro d'água, cara, ela fica de eterno. Nos testes, por exemplo, de flexão e tudo mais tal, ela é mais resistente do que concreto armado. Então o Uhum. negócio ela é bruta, ela é bem Que bruta. legal. A aroeira que eu tenho aqui nas minhas amostras foi até uma situação curiosa que a gente passa aí no dia a dia, visitando madeireira, marcenaria, enfim, que eu vou achar, deixa eu achar aqui. A minha que eu tenho aqui na minha amostra é bem clarinha. Tá aqui, ó. Essa aqui eu comprei como aroeira, uma madeira clarinha, tá vendo? E aí ela tem até um cheirinho agradável. Eu não sei que espécie é, não sei nem se é aroeira, mas foi engraçado que eu passei numa madeireira, né? E aí perguntei lá, falei, ó, você tem alguma madeira diferente? O que você tem de madeira aí que eu queria conhecer e tal? E aí o rapaz falou, olha, eu tenho aroeiro. Eu falei, bom, aroeiro eu não tenho, legal, me mostra aí, eu quero ver, eu vou comprar um pedaço e tal. E aí o cara pegou lá e me mostrou, né? Eu falei, cara, legal, isso aí é aroeira mesmo? Aí o cara foi até meio grosseiro, falou, eu que trabalho mais de 30 anos em marcenaria, em madeireira, você acha que eu não conheço o que é aroeira? Eu falei, não, tudo bem, eu que não conheço, você está falando que é. E aí eu comprei um pedacinho e trouxe, mas existe muito isso, a gente tem que ter muita maturidade, né, para lidar com esse pessoal, porque tem muita gente que acha que conhece sobre madeira de uma maneira assim, cara, caindo na real, a gente não, eu particularmente não sei mais do que ninguém, mas cara, a partir do momento que eu sei que tem 10 mil espécies de madeira no Brasil, o cara dizer, você acha que eu não conheço, é meio complicado. Uma vez um cara brigou comigo também, porque
eu falei que eu tinha jacarandá violeta, ele falou, não, você não tem jacarandá violeta, porque só eu tenho jacarandá violeta, que só existe jacarandá violeta no lugar que eu conheço, na Bahia. Eu falei, então tá bom, eu vou discutir com você, então beleza, mas enfim, é isso aí. O Luiz Verlin falou da Braúna. Então. Braúna é uma madeira muito legal, tem na nossa região, inclusive eu estou com uma peça aqui, que o Diego viu mais Então, o cedo. problema da Braúna, a Braúna é nome popular de mais de uma espécie também, né? Isso aqui é E, super resistente também. Essa é, madeira é se eu não me engano, muito a que dura. você tem aí, que acho que você até me mandou, é o Melanoxylon Braúna. É uma É. das espécies, mas aí tem a outra, que também é resistente. Mas aí todas É, são pretonas assim. mais ou menos. Tem a Schinopsis brasiliensis também, que é uma árvore bem, uma madeira bem escura também. Todas elas são pretas, né? Essa Então todas elas duram bastante, né? Elas são bem é muito duro escuras, esse aqui. Esse mas aqui é duro demais. tem mais de uma espécie. É duro, Sim. ela é dura e dura também. Como o Luiz falou, ela dura muito. O pessoal usava muito para esteio de cerca isso aqui, então ela ficava lá esteio muitos anos. O único problema dela é que ela racha muito, tá vendo? É difícil conseguir Ah, uma sim, amostra que não está rachada. sim. É, é que assim, essas madeiras, normalmente elas são revessas, né? Então elas acabam rachando. Se você pegar toda a família, por exemplo, das aroeiras, o gênero astrônio, todos eles racham. Assim, o Astrônio graveolens eu acho que é um que racha um pouco menos, esse Coccinum aqui na Mata Atlântica também, mas a maioria deles racha, porque eles têm tudo grã revessa. Então você imagina um monte de fibra, tudo trabalhando assim, uma puxando para cada lado, vai chegar uma hora, que a hora que seca, elas vão se abrir, né? Então não tem como. Entendi. E o mogno, bom, andando em marcenaria, conversando com o pessoal e tal, o pessoal mais antigo fala que o mogno é a melhor madeira que existe, que essas características dela é uma característica que faz ela ser tão boa, é o jeito que os veios dela se acomodam ali, que evita dela rachar e se mantém a estabilidade, seria por isso? Então, primeiro assim, mogno é uma madeira que tem uma densidade boa, né? 0,6, 0,7. Muito boa, Então, excelente para trabalhar, é macio. ela é macia, ela tem grã direita, né, que a gente chama, é linheira, né, então as fibras elas estão todas alinhadas, bonitinho, então ela não trabalha muito, e, meu, o acabamento dela, que eu acho que é a coisa mais impressionante, que o pessoal fala que é a melhor madeira, eu acho que é por causa do acabamento, que eu considero que ela dá um acabamento aveludado, né, lógico, né, antes de você passar uma seladora, coisa assim, mas quando você termina de dar acabamento no mogno, você passa a mão na madeira assim, ela é aveludada. E, meu, sinceramente, eu nunca vi outra madeira com esse tipo de acabamento, Entendi. aveludado. E é muito boa para trabalhar, né? Você faz, nossa, você pode fazer qualquer móvel com ela. Ela, ela assim, se adapta muito bem a qualquer tipo de construção. E ela tem uma resistência boa, né? Ela tem uma flexibilidade boa e tudo mais, então você consegue fazer vários tipos de móveis e a madeira aguenta. Já tem outras madeiras que você vai ter problema de cisalhamento, e, por exemplo, por ela ser tão linheira, você consegue ter peças bem alinhadas, você não vai ter peça com anel de crescimento atrapalhando, né? Ela não é muito tortuosa, então você no final das contas, você tem um móvel com uma longevidade muito maior do que as outras espécies. Então, por exemplo, você pega aí, eu vejo o pessoal fazendo móveis e tudo mais. Sempre você vê uma camada de crescimento cruzando no sentido longitudinal da peça, você tem raio, e aí é tudo ponto frágil, né, da madeira. É tudo ponto que pode acontecer cisalhamento e tudo mais, que até é tópico depois que a gente trabalha na mentoria, Uhum. justamente para conhecer bem a madeira, para entender todas essas características físicas e isso relacionado com a anatomia, para a gente conseguir identificar todos esses padrões, para você diminuir risco, diminuir perda, porque, pô, às vezes o pessoal não se toca, mas, por
eu já cheguei a ouvir relato disso, e por foto, coisas assim. Por exemplo, imagina um pé de cadeira. Se ele cisalhar, dependendo de como está o ângulo do cisalhamento, é uma lança. E aí, por exemplo, o pé quebra num ponto de cisalhamento, o pé que ficou no chão, até você cair, ele não vai cair no chão, ele vai ficar para cima. E aí você pode enterrar na perna, você pode. Meu, são acidentes assim graves que podem acontecer, às vezes por um uso errôneo da madeira. Sim. Então, eu sempre falo, né? A anatomia da madeira para marcenaria, cara, é imprescindível. Porque você Principalmente conhecer a isso, né? madeira. O pessoal mais antigo acabou conhecendo isso na prática, né? No dia a dia e tal. Sim, E hoje em dia o pessoal tem que buscar conhecimento, né? Porque a gente tem informação, né? Hoje em dia está muito mais fácil, mas o pessoal tem que ir atrás de informação. O que acontece é que a galera às vezes não vai atrás da informação e acaba cometendo erros que o pessoal antigo cometeu, aprendeu, passou de um para o outro e hoje em dia está aí a informação para a gente aprender. O Estúdio Lignina falou que por que o mogno instala bastante durante a noite. Meu quarto, a casa dos meus pais era de mogno e eu tomava uns sustos. né? Que ele não morou numa casa de Massaranduba. Deve instalar mais ainda. Meu, Nossa Senhora, a casa da minha mãe no sítio lá é inteirinha de Massaranduba. Assim, já é um saco que você não consegue colocar nada na parede, né? Porque não dura uma broca. É um furo, uma broca. É. E, meu, instala. Assim, toda madeira instala, tá? Qualquer madeira vai instalar. E ela vai instalar mais ou menos dependendo do acabamento que você der. Então, por exemplo, os móveis antigos, que era usado goma laca, que era usado verniz à base de óleo, né? Verniz, assim, modo de dizer, né? O verniz à base de óleo antigamente era terebentina, óleo e resina de breu misturado, né? Nas proporções devidas lá, a gente tinha o verniz. Meu, ele formava uma capa. Até o Estúdio Lignina, ele tinha comentado esses dias que ele pegou um móvel, ele falou, meu, parecia resina dessas que a gente aplica em madeira, que você arranca assim de pedaço. E esse verniz antigo, à base de óleo, ele formava uma capa em cima dos móveis, era espesso. É, Uhum. a seladora e tudo mais, elas eram feitas justamente para o móvel ficar longevo por causa dessa camada, né? Que você isolava totalmente o móvel. Hoje em dia tem muito verniz aí que deixa, né? Os stens e tudo mais, tal, ele deixa a madeira respirar bastante ainda. E aí, meu, a madeira respirou, ela vai absorver. Porque assim, a madeira ela tem dois processos básicos, né? Ela tem a absorção de água, que é por entrar água dentro dos poros, e você tem a adsorção de água, é quando a água se conecta quimicamente com a superfície da madeira. Então, esses dois processos acontecem. E a madeira, ela tem uma característica que a gente chama que ela é higroscópica. Então, esse fato, né, de ser higroscópica é porque ela absorve muita água. Então, você imagina, no período da noite, por que instala? Porque ela está absorvendo água. Aí de manhã cedo vai instalar porque, assim, durante a noite, se você pegar a curva de umidade, à noite a umidade chega a quase 100%, de manhã cedo ela vai perdendo, né? O sol chega, você vai diminuindo a umidade. Então, imagina todo dia isso. Então, chega à noite, ela absorve água, aí ela começa a enturgecer, e aí ela vai instalando, né? Porque ela vai se adequando a nova posição dela com água. De manhã cedo ela vai instalar de novo, porque ela vai começar a perder água de novo. É, Então isso é normal. estamos trabalhando. Legal. Ô, Diego, então vamos encerrar aqui essa live, porque já tem quase 2 horas. Meu celular está usando aqui que está acabando a bateria, eu não coloquei na carga até porque estou usando o microfone. E foi muito legal a gente estar conversando aqui, batendo esse papo. Vamos ver se a gente marca outras vezes. Então, Sim. segunda-feira começa nosso workshop aqui. Isso aí vai ficar gravado. Tem muita informação interessante aí. Espero que o pessoal curta. Muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou. Só tem mais uma última pergunta aqui para a gente responder. Hum. O lapidador está perguntando as melhores madeiras para entalhe. Para entalhe, Eu, particularmente, como alguma experiência com o pessoal que mexe com isso, eu ouço muito pessoal falar bem de mogno e de cedro. São as que o sim, pessoal mais fala aqui sobre entalhe. O pessoal que eu conheço que é entalhador adora mogno e cedro. Mas eu acredito que devam haver outras madeiras tão boas quanto. sim.
Então, depende muito da sua força de vontade, meu. O pessoal entalha em N madeira, já vi entalha em tudo que é tipo de madeira. Hum. Vai muito da questão vamos dizer assim, da facilidade. Mogno e cedro, né, por serem madeiras macias, que não, por exemplo, elas não soltam tanta lasca. Então, são madeiras até fáceis de trabalhar. Você tem a cacheta da Restinga, que é Tabebuia cassinoides, que é excelente para entalhe, tanto que o pessoal, né, os ribeirinhos não, é, nossa, fugiu agora, não é ribeirinho, pô. Caiçaras. Os caiçaras, eles usam muito, né, para poder fazer entalhe, escultura, instrumento musical e tudo mais, tudo entalhado. Então é uma madeira muito boa, muito macia, é uma madeira macia para isso. Você tem a jacaranda, que é jacaranda copaia e mimosifólia. A mimosifólia ela está ameaçada, copaia se ainda encontra, principalmente de poda. É uma madeira muito boa também para entalhe, para escultura. O guapuruvu dá para trabalhar, embora assim, o guapuruvu ele é mais fibroso, mas é uma madeira macia para trabalhar. Ela, é, vamos dizer assim, é bem linheira, não solta assim tanta lasca nem nada, então dá para trabalhar legal. Uh, mais. Tem a andiroba, que é muito similar com o mogno, e é uma madeira mais escura que o mogno, então para quem quer uma madeira mais escura para fazer entalhe, dá para trabalhar legal com ela. É embuia também, pessoal. Eu já vi entalhes em embuia muito bem É, feitos. que a embuia é mais complicada, né? Ela é mais dura, é mais difícil de trabalhar, mas dá para trabalhar. O canelão mesmo, que é uma outra cótia, ela é mais macia, é mais linheira, dá para trabalhar também. Hum. Que mais? Eu acho que assim, das mais fáceis. É, é que é difícil de achar, né? Mas a araucária também dá para trabalhar. É uma madeira relativamente fácil de cortar. Tem uma Mas lista grande, então aí já dá para se divertir. tem, O negócio é tem. também testar, né? Dependendo do. Porque a dificuldade da gente indicar uma madeira assim também, muitas vezes é porque isso, sempre nos grupos, o pessoal pergunta: que madeira que é boa para fazer não sei o quê. A minha indicação sempre é o seguinte: vai na madeireira que você conhece, traz as informações do que você tem disponível e a gente vai dizer qual é melhor para você escolher. Porque muitas vezes eu vou falar com o cara e falo assim: olha, qual madeira boa para entalhar? Entalha, compra mogno em entalha. Mas vai achar mogno aonde? É o preço de quê? Então, Então. então, se ele for lá na madeireira lá, achou uma cacheta no preço bom e dá para É, trabalhar, é isso aí. Então, assim, muitas vezes o ideal é você ir na madeira que você tem acesso. E aí sim, pode compartilhar, perguntar no pessoal e tal, e sim, também testar, porque assim, se você quer fazer um entalhe, por exemplo, o ideal é você procurar uma madeira que você tem acesso. Esse é o mais importante. E aí, dentro dessa que você tem acesso, você escolher a mais legal. sim. Então, eu lembrei agora também O Estúdio o Liga pau marfim, indicou o né? cedrinho para. Não sei se é para entalhe, mas parece que sim. Então, ó, cedrinho é uma madeira muito fibrosa. Então, para entalhe, assim, dá para entalhar, só que você tem que ter paciência, a ferramenta tem que estar muito bem afiada, porque, meu, ela lasca fácil e dependendo da posição que você entrar com ela na madeira, meu, ela vai puxar a fibra e a fibra vai longe. É, então, o cedrinho, assim, foi, foi a madeira nos no final de 90, começo de 2000, não, final de 90, que a gente foi deixando. Ó, lá para até 80 ainda usava muito Mogno. Aí, Uhum. finalzinho de 80, o Mogno começou a ser ilegal, né? O corte e tudo mais. Aí entrou o cedro. Uhum. Ficou um bom tempo, até quase final de 90, 90 e pouco, quase final de 90 ainda tinha cedro. Aí o cedrinho entrou no lugar dessas madeiras, principalmente para fazer móvel e tal. Só que ele não era uma madeira, vamos dizer assim, que tinha uma beleza de madeira boa para móveis. Então, ele era, nesse período, o pessoal começou a entrar muito com tipos de pintura e tudo mais, tal, até com aplicação de selantes na madeira e tudo mais, tal, para você tirar o efeito, porque era uma madeira muito fibrosa, então ela não dá um acabamento tão bom igual cedro e cedrinho, igual cedro e móvel. Então, assim, para
Então, para xilogravura, para esculturas e tudo mais, o ideal é usar madeiras que não tenham, que não sejam tão fibrosas. Por quê? Porque senão a sua xilogravura ela vai ficar marcada a textura da madeira. E aí não é legal. Então, por exemplo, para xilogravura que você quer um contraste né, da tinta preta com o papel branco, bem destacado, sem ficar aquele fibroso da madeira, o ideal é você trabalhar com pau-marfim, ou mesmo a cacheta, né, a Tabebuia cassinoides lá da... É que é difícil de achar, né? Mas são madeiras boas para trabalhar. Ah, o que dá para trabalhar hoje, por exemplo, é só contacta o fuste e pega cedro australiano, mogno australiano, elas vão ser tão boas quanto o cedro e o mogno nosso, para entalhe e tudo mais, e elas têm uma Acessíveis. textura boa. E são acessíveis, né? São madeiras E são plantadas. super acessíveis. São super acessíveis. Legal. Então é isso. Aqui, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, Diego. Obrigado aí pela live aí. Foi muito boa. Obrigado para todo mundo que acompanhou. E a gente vai ficando por aqui. Essa live vai ficar gravada. E acompanha aí, siga nossos perfis aí, compartilhe. Vamos falar sobre madeira, falar sobre identificação de madeira. É um assunto que se deixar, a gente fica horas e horas aqui falando. Mas é isso aí, tá bom? Obrigado, Diego. Um abraço. Vou pedir que você se Isso despede aí. do pessoal também. É isso aí. Obrigado para todo mundo. E assim, ó, se a gente acabou deixando alguma coisa passar, manda mensagem direta para mim, que eu vou ter o maior prazer de responder. Isso. E assim, se quer obter mais conhecimento, aproveita no próximo ano agora. A gente vai estar com cursos presenciais e com a mentoria aberta. Então, é a chance de aprender muito mais. Porque, assim, eu acho que a gente passou aqui um pouquinho do que pode ser aprendido na área. A mentoria é uma que eu acho que eu trago mais profundidade dentro da anatomia e focada com coisas que trabalho do dia a dia, né, do marceneiro. Então, é uma forma de aproveitar bastante. Show de bola. Beleza? Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. valeu, Diego. Até mais. Tchau.